Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje tenho convidadas incríveis. Estou aqui com a minha digníssima esposa, co-host, que já está pagando os boletos já aqui, né? Finalizou o ano, começou o ano. E aí, como é que você tá? Entra ano, sai ano, os boletos, minha filha, não acaba, só É aumenta. isso aí. Muito boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela Ribeiro, esposa desse maravilhosinho aqui. E hoje a gente vai bater um papo com umas maravilhosas, vai ser muito legal. Então Qual que é fica o por tema aqui. do episódio? Hoje a gente vai falar sobre a importância do planejamento financeiro para a sua empresa. E aí a gente trouxe umas pessoas aqui que vão falar um pouco da prática de todos os ângulos desse movimento, do antes de ter, do decorrer e depois aplicando dos resultados. E vai ser um bate-papo bem bacana, principalmente para você que está nessa situação aí, de ainda não olhar para o planejamento financeiro e entender a importância disso. Muito bom, episódio 33 é muito legal porque cada convidada que vem para cá, a gente tem essa preocupação, né, de pegar pessoas que têm uma história inspiradora, que tem um bastidor congruente ali com o palco, né, que tá vivendo empreendedorismo na veia ali, dando certo, dando errado, chorando, dando risada. E então é muito legal. Depois que acabar esse episódio, confere os outros ali. E antes de mais nada, então inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações. E temos novidades, né? Então esse ano de 2023, aqui no YouTube, a gente vai colocar mais conteúdo aí institucional para vocês, shorts, cortes e tudo mais, além das redes sociais ali, Instagram e TikTok. Então, E outros vídeos, outros né? vídeos, ó. Então, então eu quero agradecer a presença de vocês, meninas. O Estúdio Tetris, são 3 arquitetas que se conheceram ali na faculdade, né, que vêm empreendendo juntas. Então eu queria que você contasse um pouquinho da história de vocês, como é que foi essa decisão de empreender juntas e como é que é, né, a amizade da faculdade para o dia a dia aí profissional. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Ai, que lindas! A Gabi quebra o gelo na hora. É lógico, é sobre isso. O Maravilhosinhas, assim, ó. Pra quem não tá entendendo nada, esse convite foi uma ponte, inclusive, entre mim, daí vai pro Márcio, e assim é. Aqui na nossa região, pra quem não é daqui, a gente tem meio que uma patota, né? A gente vai se indicando, a gente vai trocando, que é um dos movimentos que eu mais acredito e gosto. Então, eu peço licença aqui também para poder agradecer a presença de vocês. Sei quanto é desafiador pegar o microfone, falar da gente e tudo mais. Mas vocês vão ver que é tranquilo e suave, tá? Ó, antes de mais nada, para vocês começarem, se apresentem individualmente, Rapidex. Depois vocês falam um pouquinho do Estúdio Tetris pra gente, pra contextualizar. Começa aqui, depois vocês passam o microfone. Tá? Bom, eu sou a Paula. Conheci as meninas na faculdade, né? Eu era de Atibaia. Aí, numa brincadeira, né? Na faculdade a gente acabou falando, vamos fazer arquitetura e vamos ter um escritório juntas. Acabei me mudando pra cá, né? Fazem 3 anos que eu tô aqui em Jundiaí. E desde então, mesmo quando eu já tava lá em Atibaia, a gente já veio estruturando o escritório. E hoje tá as 3, 100% nele. Jogaram pro universo ali, como quem não quer nada. Que legal. Eu sou a Ingrid. Ó, mais um pouquinho mais perto, pode puxar mesmo. Vamos lá. Aí, garota. Vai cair. Aí. Não vai cair? Vai cair. Eu sou a Ingrid, como elas falaram, conhecemos na faculdade. Eu era de Cajamar, tô morando agora em Jundiaí, né? A gente, basicamente, todo mundo se mudou pra Jundiaí pra gente estruturar a empresa. E fiz design de interiores antes, decidi ir para a faculdade para ter aquela certeza mesmo se era arquitetura. Conheci elas logo no primeiro dia e ali a gente já começou a trilhar a nossa história, né? A gente fala que tem 5 anos de escritório, mas são 10 anos de história. Que legal, incrível. Eu falo pra vocês que é tipo história de amor que foi construída mesmo, que passar pelos 5 anos da faculdade e manter em negócio não é fácil, porque ali a faculdade é tipo... A gente decidiu criar o escritório, porque assim, nos 5 anos de faculdade a gente se matou pouquíssimas vezes, pouquíssimas mesmo. Então a gente falou assim, então... Acho que vai vai dar dar bom. bom. trabalhar juntas, que dá tudo certo. E é legal porque, assim, também a decisão foi uma decisão de vida mesmo, não só, vou tentar um negócio ali, né? Então teve mudança de endereço, a ideia de empreender, que legal. E aí, querida? Você... Eu sou a Viviane, tenho 39 anos e elas são minhas filhinhas que são novinhas. Mas eu fui fazer a faculdade com elas, já tinha feito design também no técnico, né, Gui, na ETEC. Eu fazia à noite e a Gui fazia de dia. Tipo, Olha só, a gente tava mesmo lá período. e nem se conhecia. Aí fomos pra faculdade.
E foi esses 5 anos todos, e do meio da faculdade veio essa vontade de falar, vamos abrir um escritório, mas era uma brincadeira, né? Aí, quando a gente terminou a faculdade, a Paulinha se formou um semestre antes, e eu e a Gui um semestre depois. Mas antes de eu me formar, da gente se formar, a gente já estava trabalhando. A gente já terminou a faculdade, já montou nosso Instagram, né? Eu lembro até hoje. Montamos nosso Instagram, começamos a fazer postagenzinha de inspiração, de não E sei já o quê, porque tinha a o gente mesmo não nome tinha. desde então? Sempre teve. Já era Tetris. sempre Olha, foi. eu Quem não criou a sabia nossa logo disso. foi ela. Ai, que legal. Cara, eu preciso falar sobre isso. Inclusive, eu tenho dois clientes que são arquitetos e a gente tá assim, batalhando pra chegar num nome, no brand, não sei o que, não sei o que. O cara olhou pra mim, ele falou: puta merda, o logo dessas meninas, o nome, a imagem é genial, é minimalista, Vou não sei o falar que. uma Ele coisa, falou: vou contar a caraca, história. da hora. A gente tava Contem com a uma- história Puxa do um negócio do pouquinho mais, Tetris. Rafael. Ai, tá, pera. Isso. A gente Isso. tava com uma moça que vai fazer o tráfego pago pra gente. Aham. Aí ela veio entrevistar a gente, assim, e aí ela falou assim, vocês sabem o porquê desse nome, não sei o quê? Eu falei, sabemos o porquê desse nome, já temos a ponta da língua. Aí a gente começou a contar, porque na faculdade, o grupo era 5, 6. Eram sempre cinco, seis pelo meninas. menos 5 pessoas. E né? a característica dos nossos projetos sempre acabavam nos formatos de Tetris, eram coisas que se encaixavam, sempre foi isso. E foi daí que apareceu essa ideia. Que Vamos legal. montar... É, verdade. E aí, vamos montar o escritório e vai se chamar Estúdio Tetris. E aí e aí depois a gente foi descobrir o significado do que é Tetris, que é 4. Em grego. Isso, em grego. E aí é nós 3 e o nosso cliente. Ah, que top! Orgulho! Muito legal que essa moça falou assim, nossa, eu nem pensei que vocês tivessem algo tão inspirador, assim, pra um significado. E foi bem bacana. É bem legal. E é muito, muito interessante quando a gente consegue transparecer isso, tipo, a essência na marca. Eu acho que isso fortalece. Acho não, né? Eu tenho certeza que isso fortalece demais. E eu acho que, inclusive, é uma das coisas que, assim, em momentos de baixa, em momentos de, sabe, de desânimo e tal, não é lógico o nome da marca em si, mas o significado que vocês deram para aquilo que propósito. sustenta, né? Toda empresa que tem um propósito definido, ela consegue transcender o tempo, as dificuldades, porque quando você tá tô chateado, tô triste, aconteceu alguma coisa, não tá dando certo ali, talvez cliente cancelando, ou poucos clientes, mas aí você pensa assim, cara, mas por que eu tô fazendo isso, né? E aí vem um propósito, aquele motivo bem forte, e aí você arruma energia onde você não tem, aí você faz, né? O Tetris é isso, são coisas que se encaixam. Então, a gente tem isso, nós 3. A gente sempre se deu, assim, extremamente bem na E faculdade. somos a gente completamente diferentes. a gente é diferente, mas a gente consegue, a gente se encaixa de uma forma, a gente se entende tão bem quando uma tá, sabe, a outra tá bem, aí vamos que vamos, as outras duas se viram, e a gente vai conseguindo, sabe, sempre foi assim, se ajustar E nos E próprios dando certo. papéis de dentro do estúdio, eu Isso. falo Exato. pra elas que eu não entendia nada de arquitetura antes de... tipo, absolutamente nada mesmo, antes de fazer a mentoria delas, né? E aí, conhecendo, é impressionante como realmente cada uma tem uma característica comportamental e de habilidade técnica Isso, dentro do exatamente. negócio, que daí entrega os projetos de um jeito isso que melhor, dá né? certo. a gente Muito acabou bom. dividindo as funções exatamente no que cada uma era melhor. Uhum. Foi o caminho mesmo, foi indo, não foi nem, sabe, vamos fazer assim, vamos fazer, não, foi andando. Cada a uma foi coisa. assumindo seu É, papel, exato, literalmente. Exato, E exato. se a gente pensar no joguinho Tetris, eu sou meio viciada, na verdade. Eu até tirei do celular porque é mais viciante que o Big Brother pra mim, que nem a gente tava falando. Se você pegar o joguinho mesmo, é um joguinho que você vai tentando, né? Testando, virando a peça, mudando de lugar Isso, até exatamente encaixar. Nossa, verdade. Olha, Muito bom, nossa. muito legal, muito demais. legal. Bom demais. E como é que a gente começa aqui? Vamos lá, então, O né? Márcio, O Eu Márcio, fiquei ele... hipnotizado aqui na conversa, mas a gente Eu acho que chega a lá. Quando a gente junta com a Gabi, E a mente Já brisou era. um pouco É. na coisa do significado, né? Eu e É, ele, a gente eu- passou por um treinamento recente, né? Se quiser falar até. Ele trouxe muito essa coisa do significado que a gente dá pras coisas e o quanto isso importa pras coisas num geral na É vida, tudo, né? O quanto isso importa e impacta ali o caminho que a gente vai conduzir nossa história, a energia que a gente vai colocar naquilo. Porque tudo pode ser bom ou ruim. Depende do significado que sim. você dá pra aquilo, entendeu? Aí é muito doido, porque a nossa logo, ela tem quase o mesmo formato, assim, em relação ao Tetris e tudo mais. Só que ela era colorida, ela era bem mais cheia de informação. Aí a gente chegou, a gente falou assim, não, vamos mudar um pouco, vamos dar uma repaginada.
E hoje ela é super minimalista, a gente adora. Legal. Muito Depois, bom. no final, acabei de ter uma ideia de assunto também. Quero que a gente fale sobre como foi montar a estrutura de vocês. Tipo assim, conseguir colocar cada pedacinho de uma ali dentro. Porque é desafiador, né? Tipo, 3 bastante. pessoas É. diferentes. É assim, eu até quero que vocês comentem um pouco como é empreender com, assim, eu sei que gerou uma amizade, uma confiança e tudo mais, mas são 3 seres, 3 cabeças, 3 jeitos diferentes de pensar, e aí como é que funciona no dia a dia, né? Porque normalmente o modelo tradicional de empresas, a maioria é uma, 2 pessoas ali, às vezes, e quando tem mais gente, como é que é essa tomada de decisão, como é que vocês se reúnem, quais são os tipos de argumentação, é mais democrático, todo mundo tem que concordar, como é que é aí no dia? A gente, no geral, a gente sempre se deu muito bem, apesar de, como a Vi falou, nós somos completamente diferentes. Legal. Então, no escritório, a gente sempre fala, ó, eu penso desse jeito, você pensa desse outro. O que a maioria pensa? O bom Legal. de ser em 3 é isso. Isso. Sempre, Desempate. sempre Tem um tem um desempate. desempate. Legal. E o que ajuda bastante também é que uma conhece muito bem a outra. Um tiquinho mais Legal. perto. E a gente, uma conhece muito bem a outra, então isso facilita muito, porque quando tem que tomar uma decisão ou algo do tipo, a gente já sabe o que a outra vai fazer. Uhum. Então a Entendi, gente já legal. sabe qual caminho vai seguir. O jeito de falar com a pessoa, né? Exatamente. Porque às vezes você vai chegar em uma ali, vou dar no meio. Não, calma, com ela ali não E posso eu dar no era meio. muito assim, eu tenho que dar uma... é de mim ser muito explosiva. Então, quando elas brincam que eu fico nervosa, eu quero fazer tudo na hora, e não sei o quê. E elas... Tratorzão, que é por cima. eu só vou. E aí, com o passar do tempo, você aprende a falar com Legal. o jeito que fala Às com vezes, ela. por exemplo, uma toma uma decisão sozinha porque já sabe o que as outras vão achar. É. A gente já tá nesse ponto. Legal. Que a gente se legal. conhece tão bem que Mas a esse gente é um já... ponto de autoconhecimento. Isso. Então, porque a empresa é pessoas, né? Isso. E aí, o fato... Olha que legal, vocês estão trazendo vários insights aqui. Porque eu já tive empresa que eu atendi, que eram 3 sócios também, e aí o que acontecia? Quando 2 decidia e um era contrário, eles não conseguiam, tipo, impor, tá bom, então você perdeu nessa decisão democrática e vai ser desse jeito. Aí o que acontecia? A empresa travava. Eles acabavam Ah, declinando Eles pra não faziam, então tinha que ser assim, ó, sim, sim, sim mesmo pra ir evoluir. Aham. E aí, Mas aí não... Não, a empresa não dava, entendeu? Vários anos. A gente, né? Tipo, a gente tem as duas coisas. Às vezes a gente decide por maioria ou não. É. Mas, tipo assim, por exemplo... Se é um assunto muito se sério. se é uma coisa que eu domino, eu falo assim, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer assim. Elas baixam a orelha e faz. A mesma coisa ela. legal. Na experiência do que ela Dentro tem. de Ela cada fala, não, área a isso gente não vai consegue. funcionar, nós E vamos fazer daí. também, eu acho que tem um Entendeu? outro ponto legal de trazer sobre isso, né? Tem que ser sim, sim e sim. É a questão do, beleza, a pessoa que disse o não, o que tá embasado aquele não? Fere alguma coisa pra ela? Se ferir alguma coisa pra ela, daquilo que é acordado antes, de valores, do que é importante, aí existe o respeito. Até trazendo... É muito louco, porque eu venho... O Márcio também, mas eu venho de uma imersão de 4 dias e ele de 3 de treinamento. Um dia antes eu fiz um treinamento do efeito Disney, né? Eu fui com uma boa Eu já vi esse expectativa, porque tipo, nossa, Disney, não sei o quê, mas superou assim... Muito. E eles falavam muito sobre isso, sobre o quanto é possível, através de uma cultura da empresa forte, padronizar o padrão. Padronizar o padrão de pensamento, é ótimo, né? Mas padronizar o pensamento sobre a decisão para que todo mundo esteja ali na mesma vibe, independente, por exemplo, de a Vi precisar tomar uma decisão ali sem ter tempo hábil de consultar as duas, entendeu? É isso. Mas é o autoconhecimento. Então, Porque e tem horas assim, que acontece são isso os mesmo. combinados, né? Você cria ali uma coluna mestra. Então, quais são os valores que eu vou seguir? Exato. Porque ele serve como princípios que eu vou levar em consideração. Então, para tomar decisão, fere um princípio? Fere. Então, com certeza, uma de vocês vai ficar Exato. magoada. Não fere nenhum princípio. Então, beleza, elas vão concordar, então vai dar certo. E aí, uma vez que há um alinhamento de expectativa que uma pode tomar decisão que a outra, às vezes, não está disponível, tal, vai funcionar, fica fluido. Porque não tem, eu acredito que não tem uma cobrança. Pô, mas você não fez, ou você fez e não me falou. É Eu muito acredito que é difícil bem acontecer. leve. É muito Que difícil. legal, muito que legal, difícil. incrível. Os valores das 3 estão muito alinhados, né? Legal. E a gente cresceu juntas. Quando a gente se conheceu, a gente era extremamente nova, 17, 18 anos ali, né? Puta, é verdade. Então, Na hora que a gente raciocina sobre isso... Então, assim, a gente se desenvolveu como pessoa, como profissional, juntas, né? Que legal. Então, E aí você tem a percepção também de, tipo, a história foi construída. Então você entende ali o momento que ela superou a outra. Que legal, Exato. incrível. Pegou Exatamente. alguns momentos pessoais também. Todos, né? E eu, tudo que eu aprendi foi com elas. Porque quando a gente montou o escritório, eu nunca tinha trabalhado. As duas
trabalharam durante o curso todo na faculdade. Então, eu era praticamente a estagiária, né? Não sabia nada. Que legal. Mas aí a gente foi... A Aí gente te se encaixou conhece... ela na área que ela domina. Exato. E é simples, né? E aí foi... mas a gente... Falam que as pessoas convivem muito e ficam parecidas, né? E fica mesmo. Sim. A gente consegue saber exatamente o que a outra pensaria, como que a gente vai fazer. A Gui não tá aqui, como que a gente vai fazer? A gente consegue falar com ela. Mas a gente resolve e o quanto é facilmente. importante, Legal. né? A gente conseguir É. ter com quem contar, sabe? Hoje eu Exato. empreendo sozinha e apesar de ter o seu lado excelente, tem o seu lado ali de... Antes um pouco de entrar, a gente tava falando disso, né? Eu falei, nossa, hoje o dia foi bad vibes total, não sei o quê. Cheguei aqui, a gente começou a conversar, a energia sobe. É. Eu sou muito de É. pessoas, então vira e mexe eu tenho que ir pro Mas escritório, sem tem que fazer dúvida, coisas sem diferentes, dúvida senão... alguma, é. Às vezes eu vou me arrastando. Quando você tem algum. Você sempre tem dias, Aham. né? Que você vai, chega lá, né? Exato. Falou um monte de besteira. Exatamente. E outra coisa que eu ia falar sobre a questão das decisões. Por exemplo, se acontece alguma coisa depois, deu errado. Porque às vezes acontece. Uhum. A gente nunca Joga tivemos na essa cara. coisa de, mas foi você que decidiu, você que errou. Isso é muito Você- importante. a gente- Eu acho que Legal, nós nos É respeitamos o muito grupo, acima de é o tudo. grupo. Fizemos tal Legal. coisa, vamos arcar com essa consequência e acabou. E, É exatamente falando assim. de empreendedorismo, de gestão, isso tem tudo a ver com... A gente falou de valores, né? Então, os valores de vocês já estão consolidados na empresa. E a questão da visão. Então, vocês têm a visão clara de onde vocês querem chegar, de onde vocês vieram, né? Então, quais são ali... Olha a minha história, olha para trás. Então, fica fácil tocar um negócio. Isso talvez é a grande dificuldade de muitas empresas que não têm ainda claro, né? Qual que é a visão, a missão, os valores... não sabe ainda até definir o propósito. Então, desde uma logo, como vocês fizeram, Sim. desde o relacionamento interpessoal de vocês e o crescimento. Incrível, muito A legal. parte financeira é a mais difícil, mas... Vamos falar disso agora. Exatamente. Todo o restante foi assim, de forma Legal. leve. Surgiu o nome, Sim. surgiu a logo, tudo de forma leve. Aí chega na parte das finanças, a Mas, gente não queridas, é aprende, sobre né? isso. Mas é por isso que é Vocês mais são que finanças. arquitetas. Não É. é? A moça do Mercado Pago, a gente tava lá falando, nossa, isso é muito difícil de fazer, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela assim, gente, difícil é fazer o que vocês fazem. É, Olha, você vê. cada um no seu quadrado e tá tudo certo. Exatamente. Mas é muito louco, porque isso não é um negócio que se fosse só da sua empresa, de vocês, seria muito simples. O brasileiro não tem esse tipo de cultura, né? Tanto pessoal, então a gente tem aí hoje uma sociedade extremamente endividada por conta da questão de não ter lidado com dinheiro na infância. Não é comum falar de dinheiro em casa, né? Eu lembro, vou falar da minha história um pouco, meu pai e minha mãe falavam de dinheiro quando era pra brigar que não tinha, sabe? Então assim, eu fui aprender a lidar com dinheiro quando eu comecei a trabalhar. Aí eu repeti os padrões do meu pai, que aí meu pai via falando que tava enrolado, não sei o que lá, então eu vivi. Aí eu converso com alguns amigos que o pai conversou e falou, filho, você precisa guardar 50% do que você ganha. Aí eu assim, cara do céu, como é que ele guarda 50% do que ele ganha? Porque a primeira vez Desde sempre. Eu Primeiro falava isso pro saque- marido. primeira grana que caiu na conta dele, ele, opa, isso é meu, isso aqui é pro meu futuro. Nossa, Eu que lindo. passei até vai no crédito mesmo, o limite. Eu gastei até empregado. os meus Eu era 87 anos assim, já. Exatamente. Então foi Melhorei bem bastante já. complicado. E aí, por conta disso. Então, é natural. E empreendedorismo no Brasil ainda é pouco difundido, né? Então, a pessoa começa a empreender pela dificuldade, né? Sim. Perdi o emprego, ou quero fazer, tenho um sonho, mas aí eu foco na atividade principal. Que não tá errado, tá certo. Então, vocês estudaram, se prepararam, fazem trabalhos incríveis. E aí é o ponto que uma hora, se eu quero crescer, eu preciso olhar pro lado Exato. E financeiro na verdade, da gestão. no meio do jogo, a necessidade aparece, É. né? E ela vai aparecer de duas uma. Ou se você tá crescendo demais, porque você vai precisar administrar tudo aquilo, ou você tá... Eu ia falar crescendo de menos, mas não dá. Mas tipo, decaindo ou parado. É. Você vai precisar em algum momento olhar para aquilo, né? É. Muitas vezes não é por vontade, mas por necessidade que a gente começa a olhar para o financeiro. Eu sou prova disso também. Para a gente entrar nesse assunto já, antes de a gente falar do momento atual de vocês e mais, conta um pouco das fases do estúdio. Quando vocês decidiram sair da faculdade e tudo mais, o que vocês passaram, onde vocês atenderam, como é que foi até aqui? Conta uns caos aí. Uns caos. Nossa, legal essa história. tem tempo pra acabar o podcast? Não tem. Eu preciso fazer um comentário, vai ser engraçado. Nós três aqui, quá, 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 quá. Então, Coisa do é verdade. propósito. Você meditou antes de fazer? Medito todo dia de manhã. 4 Olha. mulheres aqui, né? Não, porque ele tá, Difícil. tipo, pleno. Não, eu Ai. tava assim, ó. Eu tava assim, nossa, meu Deus. Por que eu trouxe a Gabi? Ela fala mais que o homem que matou a cobra.
É mais Juntou mentira. com A a Gabi gente. contribui muito e eu gosto É bastante uma dessa... mentira com fundo de verdade, vai, assume. Ela faz parte da nossa história. É, exatamente. exatamente. Ela, olha, ela faz parte de etapas fundamentais da nossa história. É. Olha só. Que legal, Vou chorar. incrível. Bom, vamos lá. Nos primeiros 2 anos do escritório, eu ainda morava em Atibaia. A Gui em Cajamar, vim em Jundiaí. Eu vinha pra cá mais de final de semana, quando tinha algum cliente pra atender, a gente atendia. E as duas trabalhavam. A gente trabalhava em outros lugares, que na verdade foi de onde a gente teve, né? Onde a gente criou essa base, que por um lado foi muito importante, a gente não teria a segurança que a gente tem hoje. Mas foi um período difícil, porque via e voltava, aquela correria doida. Aí a Gui foi a primeira a sair e ficar completamente pro escritório, mas ainda assim a gente não se reunia, né? Não trabalhava juntas. Quando foi 2020, eu já tava noiva, tava pra vir pra Jundiaí quando eu casasse. Elas me ligaram, a gente sempre falava assim, ó, não quero saber como você vai fazer, vem pra cá. Legal. Né? E Foi aí- O livre é bem Foi a bem época que vocês livre- fizeram o livre, primeiro espontâneo. ensaio, não foi? livre e espontânea pressão, Que entendeu? eu conhecia só você e aí vocês foram pra minha casa fazer a maquiagem. Foi um pouquinho antes. Foi um pouco antes. Foi um pouco antes, mas foi Mas 2020 foi nessa fase, nessa exatamente, Tá. foi E nessa eu mudei no fase. ano da pandemia, né, É, gente? Eu foi. mudei 3 meses depois. E aí que a gente falou assim, não tem como abrir um escritório. A gente tava começando a estruturar de fato. Aí a gente montou o escritório no meu apartamento. Então, como eu só mora, né? Eu e meu marido, ele trabalha o dia inteiro fora. Falei assim, vai ser super tranquilo. Montamos lá nosso primeiro escritóriozinho, que a gente tem o maior amor do mundo por ele. Tem, verdade. Aí a gente fez 1 milhão de cursos, né? Então a gente fez curso de marketing, fez curso de negociação para fechamento de contratos. Não, cortando. Quando ela veio pra cá ainda, o esposo dela queria que ela tivesse um emprego de todo jeito, porque ele é todo certinho assim, né? Não, você não vai largar o emprego. Aí arrumou um emprego. Segurança é importante. Só que, tipo, a gente não tava... Aumenta a demanda de projeto, não tava dando conta, né? Precisava Ela ficava dela, na criação, a gente precisava dela, não tinha jeito. E aí também não tava muito feliz no trabalho, foi aquela surtada, né, Paulinha? Foi aquela surtada e assim, ela... eu super calma. Aí a gente falou, não, vai dar, se a gente tem um monte de trabalho pra fazer, você vai se dedicar a isso aqui, senão a gente nunca vai conseguir sair daqui, né? Que legal. Isso. Aí o noivo dela quase pirou, literalmente. A Mas gente desde foi então, meter com a cara e com a coragem mesmo. a No gente caso tá dele foi um aceita que dói menos, porque Exato. daí ele literalmente. Ele sempre me apoiou muito. Literalmente. Ele Legal. sempre me apoiou muito. Só que ele é de fato uma pessoa mais segura. E é até bom, porque imagina se fossem 2 doidos. Né? Isso me lembra Sim. muito meu pai. Meu pai sempre foi essa pessoa, tipo, então. só caminha se você tem certeza do solo ali que você tá pisando nos próximos passos, É, a sabe? Isso é gente bom. chegou naquela fase do tipo, não tenho dúvida, eu tenho que fazer dar certo. Exato. Entendeu? Saí do trabalho que eu tinha, ela tava vindo pra cá, a gente falou assim, Ou vai agora ou é racha. muito mais do que sério, entendeu? Agora que tem legal. que fazer dar certo. Mas isso o Érico Rocha fala que é jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Isso aí, Você joga do outro lado e fala, pô, agora tem que buscar o chapéu. Aí você pega o Exato, muro, dá a exato. volta, quebra o muro pra chegar lá do outro lado. Exato. Que legal, incrível, incrível. Muito bom. Aí, como você falou, eu acho que foi 2020 também, quando começou a melhorar, talvez um período ou um pouco Na verdade, antes. foi o ano que a gente mais trabalhou, lembra? Não, O primeiro ano da os pandemia. ensaios com a Gabi, eu não lembro que ano Foi, eu tenho certeza que foi 2020, porque foi na casa que a gente mudou em naquela outra 2020. então é. Isso. Que era Aí- na sala ali na frente. Foi quando a gente começou a querer se posicionar, falar assim, o que a gente tem de diferente do mercado? Porque assim, hoje a gente tem mais postura, já estamos, né, um pouco mais velhas também. Eu tinha muita cara de criança, então a gente chegava na obra, ela tá dando risada, tipo, é você que vai vir aqui, é você que fez o projeto, é você que vai cuidar da obra, com aquelas carinhas de menininha. E aí a gente falou assim, não, peraí. Né? E a gente começou a entender sobre o assunto, foi quando a gente conheceu a Cara, até maravilhosa. recapitulando, eu tinha esquecido dessa É. etapa mesmo. Que, ó, só pro Márcio entender, porque eu acho que ele também não entende, não sabe. A Gui, eu conheci ela desde a época que eu tinha o estúdio no Maxime. Ela foi fazer aula de automaquiagem comigo um dia. E aí, tipo, depois disso, Nunca mais foi desgrudou. ficando, aí Seja Vista, aí não sei o que lá, e foi. Aí, na época do Seja Vista, acho que a Gui fez primeiro a coloração, ou vocês foram juntas? Não, fizemos Isso, juntas, fizemos juntas. Isso, você já tinha feito automake, aí ela falou, ai, amigas, vamos. Tipo, ela já sabia, arrastou as meninas. Legal. Por quê? Eu acho que era justamente por conta dessa fase que a Paulinha, ela tinha franjinha, ela tinha o cabelo mais longo e tal. Bem mais longo. E ela, na verdade, das 3, é a mais ponta firme.
é a mais que, tipo, pontua e fala e bate, não sei o quê. E esteticamente as pessoas falavam, pô, ela é menininha A demais. fofinha. E ela se incomodava com isso. Tipo, meu, não tá congruente. É. E aí o movimento começou a isso. Eu acho que você falou pra gente da mentoria na época do Seja Vista, Sim. no dia da maquiagem. No dia da que maquiagem. Vocês estavam montando alguma coisa. E aí, desde então, aí a gente fez o Seja Vista. Na época, as fotos ainda foram em uma sala que a gente alugou, a gente não tinha escritório. Aí foi indo, o tempo foi passando, a gente foi crescendo, e aí a gente falou assim, poxa, a gente tá num mercado muito bom, Jundiaí é uma região muito boa, só que a gente precisa se posicionar, precisa ter um espaço, só que a gente morria de medo, né? Porque é igual você falou, é um passo que, pensando financeiramente, é assustador, né, do onde a gente tava ainda. Aí a gente enrolou, sei lá, 1 ano, a gente ficou enrolando, Enrolou vamos mais. abrindo, vamos Enrolou não vamos mais. abrir, não é a hora. Na verdade, a necessidade de entender das finanças começou porque em 2020 foi o ano que a gente mais trabalhou. Então, Horrores. entrou um dinheiro que nunca tinha entrado. E aí, que não tinha nenhum controle daquilo, né? Tipo, fazia o que tinha que fazer. E aí, quando chegou uma época que alguém foi No final do ano. foi É. dar uma olhadinha e falou assim, nossa, entrou tudo isso e a gente gastou tudo. Tá. Isso não Porque tá a gente certo. não tinha noção, né? Os maridos das duas quase mataram elas. É. E- A gente já tava estruturando a empresa, mas tipo assim, tá, a gente tá estruturando a empresa, mas e um respaldo se acontecer alguma coisa? Isso. A gente tinha, assim, o básico, pra que Deus me livre acontecesse alguma coisa em obra, porque erros acontecem, a Sim. gente Sim, sabe sim. disso. E só. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Tem algo. Algo errado é, não tá algo certo. errado que tá É. E certo. aí, com isso também, quando a gente começou a dar uma organizada nisso, aí a gente não tinha coragem de montar o escritório físico, porque a gente sabia que a gente não tinha aquele dinheiro. Entendeu? Entendi. De dar esse passo. Exato. Agora já não era mais insegurança emocional, era tipo uma Exato. clareza que não É. dava. Aí, Mas aí vocês tiveram uma prudência, porque assim, ó, eu tenho assim dívidas bancárias, né, que é a empresa que eu faço a consultoria para quem tem dívida em banco, a gente reduz dívida com até 80% de desconto. E aí quando a empresa chega para mim ali, é uma situação assim, quando você está conversando com o empresário, o cara fala, então, eu fui lá, fiz um capital de giro, aí não deu porque faltou, e aí eu fiz outro, aí o banco pegou e reparcelou num outro, e aí colocou um seguro aqui, colocou uma cap aqui, e aí o que eu peguei 10, hoje é 100. Aí, aí quanto que você... E aí não tem faturamento, aí colocou garantia, aí quando vai ver o cara tá enforcado E por conta normalmente de a uma escolha decisão. é em momentos de, tipo, É, ímpeto. Ai, emocional, quero é e isso. precisamos, mas não... Então, às vezes, a pessoa tem aquela ansiedade, antecipa a ansiedade, né? Então, antecipa o sonho, vamos dizer assim. hoje a gente tem essa consciência de que a gente fez no momento certo. Que Isso. as 3 estão maduras. Sim. Aí, quando foi na época, a gente fez até uma consultoria financeira, porque eu acho que você não fazia empresarial na época, a gente não conhecia. Que hoje ela é uma super parceira, é cliente nossa. Legal. Então, naquele momento, a gente entendeu o que estava acontecendo, na verdade. Ó, vocês fizeram isso daqui, vocês gastaram muito aqui. Legal. Então, a gente conseguiu assim, tá bom. Então, conseguiu entender pra onde que Foi a tava consciência indo. ali, né? Exato, Tipo, beleza, exato. aqui, então Exato. aconteceu. Foi pra Ótimo. poder enxergar melhor o que a gente tava fazendo. Entendeu? Porque Perfeito. quando a gente olhou aquele caos que tava no resultado do ano, a gente falou assim, tem algo muito errado. Aí a gente conseguiu visualizar, mas era o passo mais difícil, né? Porque toda a parte técnica, assim, a gente faz muito bem. Sim. Agora a Controlar parte o financeira dinheiro da obra é fácil, entendeu? Mas sabe o Exatamente. que é? É porque profissional liberal, ele tem uma questão que ele se confunde com um CLT. Então, exemplo, você vem com a mentalidade de, ó, eu ganho um salário. E aí, o que você fatura é seu salário na sua cabeça. Então, se entrou 10, eu posso gastar 10, porque é meu. Nossa, eu tô rica esse mês, tô rica! Entendeu? A gente era o meio termo, a gente tinha ainda um salário fixo pra cada uma, Sim. sempre teve. Só que assim, a gente quer, sei lá, tomar um sorvete no meio do dia. Nunca era do nosso dinheiro. Sim. É o dinheiro do escritório. A gente não tinha controle, era sempre aquele eu mereço. É um café. Eu faço- Aquelas, né? Um café da Não, empresa. e sabe o que é engraçado? Foi virando a bola de É neve. o mês que deu E sabe o que é engraçado? Que eu converso com o empresário, eu começo a fazer lá o diagnóstico inicial. Começo a bater um papo e tal. Aí fala, tá, quanto que você tira pra você? Ah, eu não tiro nada da empresa. Nossa. Aí eu falo assim, ou você vive de luz, ou... Aí assim, aí cara, mas tá bom, vamos lá. Mas você paga o cartão, você passa cartão, com qual cartão? Quem Da paga? empresa. Ah,
Parcela do seu carro, a empresa. Ou a conta da sua casa, Eu quero a uma luz empresa. divina assim. Aí quando você vê, você fala assim, cara, na verdade você só não computou, mas todo o seu custo de vida tá aqui. Então, aí você soma assim, ó. Eu lembro do meu primeiro cliente, foi muito engraçado. Eu fiz essa pergunta, ele falou, eu só tiro 4 mil. Uma empresa já grande, já assim, com bom movimento. Aí ele só tira 4 mil. Eu falei, legal, né? Então ele fatura 120 mil, tira 4 mil, tá bom. Aí, beleza. Então me dá os extratos pra eu dar uma olhada. E eu fui ticando um por um ali, ó. 4 mil que ele sacava no caixa eletrônico. Pro dia a dia. Aí, beleza. Só que parcela da moto, do carro. Final de semana, cartãozão empresarial lá pra comprar os churrascos no final de semana. Cara, a somatória, assim, por mês ele tirava 13 mil. Nossa. Que Então os diferença. 4 virou 13, porque ele não considerava as contas dele pessoal como o dele. Falei, cara, mas a empresa não... É subsistente. No nosso caso, a gente entendia que as coisas do cafezinho, essas coisas, a gente tentava minimamente controlar, mas o restante, gente, tudo era essencial. Eu Tudo. preciso comprar tal coisa. Mesmo que fosse pro escritório, a gente não conseguia falar assim, não, eu vou esperar. Era tudo pra ontem. Eu acho que como a gente tem um amor enorme pelo escritório. Sim. A gente brinca que é uma empresa, mas o nosso coração tá todo ali. Então tudo é muito sentimental pra gente. Ele sabe muito bem do Eu que se sei que trata. você tá Eu compro mais coisa pro escritório do que pra casa. Exato. Ô, juro, chega Mercado Livre, não sei o quê. Tudo planejado, tá? Não tô queimando ele, não. Tá tudo dentro do planejamento. Mas ele é detalhista com as coisas do escritório muito mais do que com a nossa casa. Tipo, Normal. quadro, porque o quadro vai aparecer no fundo do vídeo que não sei o que, de não sei o que lá, O entendeu? problema de ser arquiteta é que você quer o quadro aparecendo nos dois, entendeu? Ela. Essa é sobre isso. Muito bom, muito bom. E aí, como é que foi depois essa depois evolução? disso... Aí foi quando a gente começou a ser conhecida em Jundiaí, né? Então a gente... vamos estar nas principais lojas. A gente já estava dentro das principais lojas, conhecia os principais fornecedores, Legal. que mais do que dar um posicionamento para a marca, dava um posicionamento para o nosso cliente, uma segurança de com quem a gente trabalhava. Ótimo. E aí a gente falou assim, a gente precisa movimentar, dar uma repaginada. E aí a Gui refez, né, todas as nossas logos, todas as nossas artes. Ela e o irmão dela, senão ele vai me xingar. O irmão dela é Perceba nosso como irmão. tem uma multiplicidade de habilidades aí. Sim, ela é... E aí, depois disso, a gente falou assim, e o escritório, né? Só que a gente tava morrendo de medo ainda. Aí a gente foi fazer a reposição... como? Não, falei errado. Reposição. Reposicionamento da marca no mercado com a Gabi. Uhum. E aí, acho que uma das primeiras reuniões, ela deu 3 tapas na cara de cada uma. Né? E ela falou assim, gente, se vocês continuarem com esse medo, vocês não vão crescer, né? E aí, foi uma série de conversas que nós tivemos 1 milhão de vezes e falou assim, vamos, é agora. Na verdade, a gente já tinha. A gente olhava pro Deuan e falava, eu queria tanto um escritório no Deuan. Era o que a gente mais gostava. Mas a gente procurou sala, a gente tentou comprar sala antes, lembra, Gui? A gente pesquisou, fomos em vários lugares ver sala. Mas o medo não deixava. Não deixava. Até esse dia que essa abençoada falou, vai, era o que precisava. Ela falou, vocês têm que ir, dar um chute nessa porta. E foi. Que legal. Aí nesse dia a gente foi bem com o pé na porta mesmo. Derrubamos a porta, na verdade. Tremia cada vez que falava disso. Aí já fomos atrás da sala e achamos uma sala no Deuan, a gente fala até hoje, meu. Era pra Tava ser escrito, nossa. era pra ser lá. É muito louco. Quando tá no fluxo, a coisa acontece assim, sem resistência, né? Então eu brinco que também algumas coisas aconteceram bem nesse nível, assim. De tipo assim, eu tava pensando, eu nem tinha comentado com o pessoal lá do escritório, preciso de mais uma sala. E aí, do nada, o porteiro olha pra mim e fala, era você que tava querendo uma sala? Aí eu, fala mais. Aí, tipo, eu não tinha falado com ele disso. Ele, tem uma sala que liberou aqui. Aí era o mesmo dono da minha sala lá. Que e aí legal. eu liguei pro cara, ele, tem uma mulher aqui, mas se ela não quiser, você fica? Eu, fico. E aí, beleza. assim. Aí o cara, tá bom. Aí eu liguei, aí eu mandei mensagem pra ele, então se a mulher não for ficar, você me avisa. Ele, pode buscar a chave. Eu, no mesmo dia, assim, questão de horas. Eu falei com o cara 9 horas da manhã. Acordou de manhã sendo dono nada, de uma sala só e aí tipo, 9 meio-dia horas de da duas, manhã, tipo. era 1h30 da tarde, eu já peguei a chave. É muito doido. Tipo, muito. E aí, um negócio dentro real. da mentoria da Gabi, foi que ela falou da mentoria que você tava fazendo pra empresas. Sim. A gente falou assim, é uma super oportunidade pra gente, de fato, entender a situação que nós estamos hoje, que graças a Deus não era mais a que a gente estava antes, mas mais do que isso, é entender o posicionamento estratégico pro pós disso, né? O que vai Legal. acontecer depois. Porque, de fato,
A gente tá no escritório há pouco tempo, mas assim, o nosso posicionamento no mercado, a força que a gente conseguiu transmitir, que a gente já tinha, né? Sim. A gente brinca que a gente fala de boca cheia mesmo do que a gente faz, mas não é porque a gente se acha, é porque a gente realmente se dedica muito àquilo. Vive isso, né? É, Sabe que as acredita pessoas no elas não que estão você acostumadas faz, a né? falar com naturalidade uma coisa dessa, o que deveria ser, porque é verdade, né? E de fato, a gente tem 3 arquitetas no escritório, não é à toa. Cada uma se especializou numa área, não é à toa. É porque a gente realmente é muito boa nisso. E entrega o resultado, se compromete, né? Então, desde que a primeira vez que eu conversei com vocês, dá pra ver o brilho no olho, assim, sabe? Eu tinha um Faz toda a gerente, diferença. eu tinha um gerente no banco lá. Não, a gente fala de escritório, a gente fica toda boba. Cara, então assim, eu tinha um gerente que ele falava, cara, a gente, tipo, durante o dia lá, vamos vender, sei lá, vai banco, sangue nos olhos. Ele, não, brilho nos olhos. Então é brilho nos olhos. Que uma pessoa com brilho nos olhos faz 10 vezes mais, faz com mais amor, mais carinho, mais cuidado. E eu sinto isso quando eu converso com vocês. E quando eu fui lá no escritório de vocês, cada detalhe, cada coisa, assim, então é incrível, é incrível. Parece que foi com o coração mesmo que vocês colocaram cada negocinho ali, cada Sem coisa, dúvidas. então... Sabe É uma isso. coisa que eu sempre costumo falar? Eu, inclusive, falei sobre isso ontem e é um insight que me marcou muito, pra mim faz muito sentido, que valida, eu vejo esse movimento de vocês. Eu pratiquei esporte por muito tempo, basquete. E o basquete me ensinou uma coisa que é sobre justamente o posicionamento em si, só que de um jeito mais físico, né? Quando a gente fala do basquete, tipo, são 5 jogadoras de cada lado e tem as posições que são fixas. Forma tipo um losango, assim, dentro da quadra. E cada uma tem a sua posição. Porém, para o jogo acontecer, apesar de a bola estar na mão, por exemplo, da armadora, que é ali o momento que está acontecendo, todas têm que estar muito bem posicionadas, porém elas não podem estar paradas. Porque se elas estiverem paradas, o jogo não flui. Então, posicionamento, estar posicionado, estar pronta para receber a bola, para oportunidade, é isso. É você tá em movimento, tá buscando, tal, na hora que a bola chegar, velho, você vai estar pronta, entendeu? E eu vejo muito esse movimento em vocês. Apesar do medo, vocês buscaram algumas coisas ali que foi o pontapé. Talvez vocês não foram direto para as finanças, mas vieram para um posicionamento. E o posicionamento mostrou para vocês uma necessidade de, para colocar em prática tudo isso que já não é mais só comunicação, não é mais só verbal, vai precisar ter investimento, eu preciso olhar para uma outra coisa. Né? E aí a gente vai fazendo os movimentos, detalhe, as coisas vão se encaixando. É muito surreal isso, né? Incrível. A gente sempre tentou olhar para todos os lados dentro da empresa, né? Foi igual eu falei, a gente tem esse nosso lado técnico que é muito bom, mas tinha todas as outras vertentes que a gente não sabia. Então a gente foi olhando para cada detalhe e se preparou todos esses anos para chegar até aqui, né? Legal. E ainda a gente não chegou ainda. Essa clareza é muito né? foda, né? Legal. A gente tá no Mas caminho é um ainda. crescimento constante. Se você, talvez, assim... quando tiver 100%, talvez é porque acabou, né? Então, é o processo de... É hora de vender. Tipo, tá 100% aqui, quer comprar? Então, porque é quando... Tá sem graça já. Porque um dos pilares do desenvolvimento da empresa é a inovação, né? Você se desenvolver, pegar o que está no mercado. Talvez, eu posso estar falando uma besteira absurda aqui, mas a arquitetura de 10 anos atrás é totalmente diferente da de hoje. Então, assim, porque eu vejo que as outras áreas também são assim. E cada vez mais rápido, né? Então, o que mudava em 25 anos no passado, hoje, talvez em 1 ano muda. Sim. Uma tecnologia que chega mudando todo o processo, né? Antigamente era meio que... demorava meses para chegar uma informação da Europa para cá. Hoje é segundos. O cara faz uma live lá falando, viu, a partir de agora a gente não quer mais esse produto, a gente faz esse. Pronto, já era. O mundo inteiro já mudou, né? Gente, eu esqueci... Desculpa. Eu esqueci da Gabi, ela vai socar a nossa cara. Antes ainda a gente abriu isso. Eu trecho da história. Gente, a gente não vive sem ela, Gabi, me perdoa. Antes da gente ainda ter o escritório, a gente tava ficando louca de trabalho. Então, foi uma junção de tudo. A entrada de dinheiro, a gente louca em pleno final de ano, maluca. Aí a gente pegou uma estagiária que, né, tá se formando agora, vai continuar com a gente. Que é assim, a gente procurou algumas pessoas, mas é igual a gente fala, nada é por acaso. A Gabi é um anjo que entrou pro Que escritório. legal, que legal. Fala energia, gente. A gente atrai as pessoas com a mesma energia que a gente. É Ela isso. perfeita. Ó, que legal. E também esse reconhecimento é muito importante também, quando a gente fala de empreendedorismo, Equipe, equipe cultura. liderança, né? É saber, tipo, beleza, estamos aqui as sócias, mas
também dá valor a quem tá Sim, te não, ajudando. Ela é com maravilhosa. Na inauguração do estúdio, nossa, foi assim, a peça Não, fundamental. sempre, ela né? é Gente, ela é peça maravilhosa. essencial. Tanto que quando a gente foi falar Ela com topa você... todas com a gente. É. Quando a gente foi falar com você, a gente já tava num outro posicionamento, na verdade. Porque a gente tava assim, olha, hoje eu já quero abrir um escritório, eu tenho a minha estagiária, que eu não abro mão dela. Quanto eu tenho que ganhar? O que eu tenho que fazer? Já era um posicionamento real, tipo assim, ó, eu sei o que eu preciso fazer, a gente já tem domínio total do que a gente faz, pra onde eu vou, né? Legal. Então foi essencial a gente ter alguém que direcionasse a gente não só pra ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro Sim. a gente sabe o que tem que fazer, mas o que fazer com ele, pra onde vai cada Nossa, parte. verdade. Como dividir, né? Como organizar, né? exato. Isso. É, porque assim, ó, eu comento muito com o cliente e isso pra mim é um valor pessoal, vou dizer assim. A forma como eu faço consultoria, eu não quero olhar o negativo, tipo, tem que cortar. Porque muitas vezes quando você pensa, tipo, eu vou contratar um consultor, eu vou contratar um mentor financeiro, vou passar por um processo aqui, vixe, lá vem ele querendo cortar Vai aqui cortar meu chocolate. cortar as coisas. E aí eu faço a analogia de uma árvore. Se você pegar uma árvore e começar a depenar ela ali, tipo, vai cortando, pá, corta aqui, daqui a pouco ela tá seca, só um tronco. Um tronco, é tronco, né? Isso é estranho, né? Um tronco. Então, assim, aí ela vai ficar seca, ela morre, porque eu cortei toda a vida dela, de ela crescer, se desenvolver. Até a poda é específica, Positiva, né? Então, beleza, pra eu podar, eu podo no momento correto, aí a árvore cresce, tem Dá fruto. espaço pra ela, né? Então, assim, se eu cortar no momento errado, o fruto não nasce, ou nasce menor ali. Na verdade, assim, eu mexo com a parte financeira, com a parte de documentos, essas coisas, porque eu sou a mais organizada, de Sim. fato. Ai, que Olha a absurdo. obra rolando. Ah. A gente atrai Olha a obra. É verdade. A gente sai da obra. Mas a Nunca obra aconteceu não isso. sai da Verdade! Tá no sangue, entendeu? Não tem como. É. Olha! Então, e assim, eu falo, assim, a coisa do financeiro, pra mim, Viviane, eu sou a pior de todas. Tipo, No eu sempre pessoal, fui, falando, no né? pessoal, vida pessoal, eu sempre fui assim, tipo, extremamente gastadeira. Inclusive, na minha terapia, eu trato disso também. Tipo, gastar horrores, de comprar sem saber quanto custa e esse tipo de coisa. E isso refletiu bastante no estúdio. No Entendeu? início, sim. No início. Você Mas traz a essa empresa mentalidade. é o Sim. reflexo dos donos. Tipo assim, por É. mais que eu tava E lá a gente olhando... tinha medo de falar de finanças. A gente não eu falava. organizava direitinho o que tinha que pagar tal dia, não sei o que, mas na hora de gastar, eu não falava assim pra elas, ai, gente, não Pode vamos não comprar pode. isso. Ai, não, a gente quer esse chocolate, a gente quer esse. Olha, faz muito sentido Entendeu? isso. Então, tipo, a minha personalidade refletiu um pouco de comprar o que eu quero a hora que eu quero. Perfeito. E hoje não. A gente entende que, tipo assim, hoje em dia eu falo assim, a gente tem que economizar pra tal coisa, porque senão eu misturo a Viviane com o estúdio, entendeu? E então Legal. eu entendi isso depois que a gente viu as cagadas que a gente fez. Mas é incrível E a Paulinha esse ficou- comentário que você tá fazendo, porque assim, ó, olha que precisa de um autoconhecimento muito grande pra Sim, sim. falar isso que você tá falando. Uhum. Porque a empresa é reflexo do dono, e às vezes parece frase clichê, né, de um cara. Sim. Mas não é, porque assim, ó, dinheiro, por isso que o nome do podcast é Mais do que Finanças. Porque a parte óbvia do dinheiro, eu sei lá, tem que ganhar mais, gastar menos, é a diferença. Mas a parte emocional e o padrão de muito mais comportamento e os Sim, traumas reflete muito. reflete muito. Então, exemplo, tem muito empresário que hoje tem dificuldade de tocar um negócio, de fazer investimento, por conta da crença. Um exemplo, eu tive um cliente uma vez que, olha pra você ver, ele tava super bem consolidado, ele tinha muito dinheiro investido, o negócio dele, sabe assim, 20 anos já no mercado e um ramo extremamente rentável, tipo uma margem, sei lá, de uns quase 40%. Só que ele chegava pra mim assim, viu, eu quero trocar de carro, mas eu vou comprar um carro usado. Eu queria uma BMW. Mas eu vou comprar aqui um Corolla usado, porque meus funcionários não podem saber que eu tô trocando um carro zero. Que eles vão achar que eu tô ganhando dinheiro. Crença. E eu assim, cara do céu, velho, qual que é o problema do cara saber que você merece? Tipo Você assim, tá só que trabalhando pra isso. o cara morando num condomínio fechado, top, 2 unidades. Ninguém é idiota, tipo, sabe que ele tá bem. Só que assim, ele tinha essa crença com o carro e que o funcionário não podia saber quanto tá ganhando, porque ele ia pedir aumento. Eu falei, cara, mas se o cara tá pedindo aumento... Se você tá ganhando tanto Conversa assim, com não. ele, fala assim, ó, viu? Olha com outros olhos. Me entrega mais, que eu te pago mais, e a Sim. gente cresce mais, e aí, sei lá, quer abrir uma unidade? Vamos abrir uma unidade pra você ali, eu invisto em você e o negócio cresce. Mas por quê? Talvez o medo de alguém roubar,
de alguém tirar o dinheiro. mentalidade. A mentalidade fazia com que ele tivesse esses comportamentos. Então, é normal a gente misturar a pessoa física com a jurídica. E aí entender aquilo que não é bom pra mim na pessoa, ou algum comportamento que pode me atrapalhar no negócio, e saber, peraí, isso sou eu, Viviane, ou isso sou eu, Tetris. Eu E aí agora- junta vocês três, né? Porque a É. empresa é a mistura de vocês três. Eu E esse agora com equilíbrio, aquele né? estúdio, imagina, eu quero comprar tudo, né? Tudo de ouro. É, eu sim. quero. Mas é até engraçado, Eu quero agora ela os vê vasos, até eu os quero a centavos, planta, eu a gente quero- mudou completamente. Sabe? O quadro Aí, dali, o detalhe Exato, dali. quero comprar tudo. Eu ainda sonho com aquele tapete junto com vocês. É? Ah, ele tá na nossa lista. Lindo, verdade. A Paulinha falou uma coisa que eu achei muito legal aqui, que é a gente fugir de falar sobre dinheiro. Eu acho que é importante falar É. sobre isso, né? Então, porque assim, a gente tava tão focada em que ele entrasse, né? E trabalhar e atender bem cliente, Isso. tarará, porque a gente sempre foi muito E ter o focada dinheiro em, do mês, né? em ter um atendimento muito personalizado. Então era nisso que a gente focava. Assim, o dinheiro tá entrando ou não tá entrando, sei lá. Não... Vai dar certo um dia. É! É. E Era outra, aquela- acho que inconscientemente tem um pouco dessa crença do tipo assim, a gente sabe no fundo que não tá lidando da melhor mas forma evita. posso,vil então é Exato. melhor não falar, É o que entendeu? dói Aí, na falar, hora- né? Na hora que via que não tinha dinheiro. Aí vinha Aí era aquele caos. Aquela ali faltava subir nas paredes. Mas olha que louco. ó. Aí ela queria fazer tudo Do dia pra noite. do dia pra noite. a gente precisa resolver isso? O que a gente vai fazer, sabe? Meu, ela dia pra ficava assim, Alucinada. alucinada. E eu, meu Deus do céu. Mas é muito Acalma louco. essa garota. Isso acontece dentro de uma casa e dentro de uma empresa. É igual. Dentro É. de um casal, dentro... Muito casamento é assim, tipo, ó, eu atendo ali nas Sem Dívidas, tem muitas pessoas que um dos membros ali, ou o marido ou a esposa, está totalmente endividado, mas endividado não é 10 mil não, tá? Endividado 100 mil, 150 mil, às vezes meio milhão. Às Uau. vezes com E a esposa já com não imóvel, com sabe. coisa... Nossa. Aí o cara assim, tá bom, viu, mas você sabe que vai surgir o nome da sua esposa também, eu preciso falar com ela que tem risco. Não, cara, Pelo ela não amor pode de saber. Deus. Se ela Caramba. souber, vai dar divórcio. A gente Aí nunca eu assim, chegou mas a ter como você dívidas. gastou tudo isso? Não é o caso de vocês, mas tipo, O fato de não é, falar, a né? pessoa não conseguia falar. Então o que acontece? Ela ia tomando as decisões do jeito. Por exemplo, minha esposa tá gastando de um lado ali e eu não quero falar pra ela, viu? Dá uma segurada no cartão porque apertou aqui. Então, assim, continua. E aí o fato de deixar, aí assim, essa dificuldade de conversar, sabe? É. Você tem que conversar. A E na gente empresa é a agradece que a mesma gente coisa. percebeu isso rápido, Sim. né? Foi assim, de fato foi o primeiro ano que isso aconteceu e a gente sentou as três, porque a gente fala, a gente é muito amiga, a gente Legal. tem a família de cada uma é a família de todas. Legal. né? E Só na que verdade a legal. gente tinha também, sempre teve com quem contar, vamos falar assim, na hora das dificuldades, para não contrair dívida, entendeu? Legal. As nossas dívidas sempre foram internas, mais brandas, vamos falar assim, entendeu? a gente nunca E- teve pagar juros, bancos, Legal, tipo de ótimo. coisa. Porque a gente teve alguns problemas, por exemplo, com obra que dá errado, ou você tem que se virar, e a gente tá na frente, Responsabilidade. Responsabilidade. ali. imagina, a gente Mas acabava coisa- de sair da faculdade. coisa pouca, 5 em anos vista de atrás. outros arquitetos que a gente... Porque todo arquiteto sai, assim, É pra risco, não vida, adianta, né? sem saber nada. Sim. E a gente sabe de histórias de muitos que contraíram muita dívida no começo da carreira, É. porque é bem complicado mesmo. Sim. Quando estoura um problema numa obra, por exemplo, é a gente que tá lá. E você tem que se virar. E graças a Deus a gente não teve Que bom. tantos problemas assim. A gente teve, acho que, teve uma obra que, enfim, não foi nenhum erro, na verdade. Foi um problema com o empreiteiro. Resumidamente, ele sumiu. Uhum. A gente que tinha... A gente que administrava aquilo dali, então a gente falou assim, ó, tá aqui o erro não foi nosso, mas nós que estamos à frente e pronto. Então, daquele momento, a gente já falou assim, tá, então a gente tem que ter isso aqui para um contratempo. Porque nenhuma das três tinha empresa, ninguém sabia mexer com isso. E aí... Foi na raça. né? Exato. Exatamente. E além da gestão do escritório, era a gestão da obra também. Nossa. Né? Sim. Então, se a gente tinha que ter todo esse jogo, de ter essa gestão da obra, de ter até um caixa para uma emergência, para algo do tipo, que é o nosso nome que tá ali, e a gente vai sempre entregar o melhor. Isso é a Não coisa que importa tem o que a mais gente tem que valor, fazer. né? O Exato. nome. Isso. Não importa o que a gente tenha que fazer, a gente vai entregar o melhor. Então, a gente tinha que ter, além de toda essa gestão financeira do escritório, a gestão da obra também. Sim, que também são valores grandes. Exato. Sim, A gente exato. não mexe com pouco Claro. dinheiro. É. Você investe bastante em uma obra. No treinamento da Disney, lá uma das coisas que ele falou que um dos valores deles lá dentro é o seguinte: a culpa pode não ter sido sua, mas o problema é seu. Exato. Essa é o Exato. mindset dos funcionários. Tanto que aí, então. a gente nunca vende um projeto, uma obra sem problemas. Vão existir.
Você lida com pessoas, com seres humanos. Tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste. Mas o nosso papel ali dentro é gerenciar para que isso não chegue ao cliente de uma forma tão assustadora. E gerenciar da mesma forma. E achar a solução. Encontrar a solução o mais rápido possível. E eu vou aprofundar um pouco nisso. O quanto é importante vocês terem uma saúde financeira para dar base para que vocês consigam ter essa energia para cumprir esse papel. Porque quando o backstage, por exemplo, o financeiro ali tá pegando, como que você tem essa energia de contenção de problema, de acalmar o seu cliente? Por isso que o Márcio sempre fala que não é marketing, mas é muito mais do que finanças, é muito mais do que o dinheiro. Não, só mais, não muito. Mais do que Muito mais do que Se controla, Gabi. A gente já muda o nome já. Mas e a questão também, assim, ó, a maioria das empresas, às vezes o sócio, quando começa, ele não tem uma base, assim como vocês colocaram. E aí ele arrisca muito. E aí não pode dar errado nada, né? Então, tipo assim, eu tô na corda bamba aqui, qualquer vacilada, porque eu não tenho condição no meu pessoal ali de bancar, e é onde a empresa se endivida ou gera algum contratempo. E aí, como dinheiro é emocional, a gente expande muito os problemas. Às vezes é só um negocinho que se tivesse a grana lá na conta, era só, só isso, vai lá, paga, resolve. Só que quando não tem, vira um negócio desse tamanho, que o emocional toma conta, você fica mais estressado, aí você acaba... em tudo, né? Isso, exatamente. É por isso que a gente fala que a gente brinca que tudo aconteceu no momento certo. Então, a gente teve os problemas para entender como cuidar das finanças no momento certo. A gente se juntou mais próxima uma da outra no momento certo. Hoje a gente tem total consciência. O escritório foi aberto no melhor momento pra gente. Nossos degrauzinhos foram bem desenhadinhos, sabe? A gente consegue ver certinho. E a madeira não era frouxa, né? Porque tem umas escadinhas que, tipo, sou tigre. Não pode, porque eles não estão patrocinando. Mas é coisa do comercial. Depois manda o boleto pra eles, tudo bem. Alô, Aí, tigre. Tigre, patrocina nós. Então, o medo que a gente Velho, tinha... isso que é branding. Me bateu aqui agora, hein? Verdade, faz sentido. Todo esse medo que a gente tinha de ter dívidas, que a gente tinha pânico, né? Nenhuma das três falou assim, não, a gente não vai ter. Isso. Então, na verdade, foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Que legal. E isso é uma crença pessoal, né? Porque tem outras pessoas que do outro lado ali tem tipo assim, tá tudo certo, a empresa tem que ter dívida mesmo, tem que girar, e aí numa dessa entra num ciclo de loucura e vai. Então assim, talvez é um perfil mais conservador de vocês pessoalmente, que refletiu numa empresa mais sensata ali na hora de gerenciar o dinheiro e se abrir também, porque não é fácil vocês com essa dificuldade, tipo assim, é difícil, eu nunca olhei para isso, não, é um assunto que é delicado entre nós, e aí vocês se permitirem também. Então, beleza, eu não sei, ou eu não estava com foco nisso e não trabalhei isso, agora eu quero colocar uma energia nisso. E aí vocês se abriram, a gente foi lá e fez o trabalho. Então, é muito mérito de vocês, porque essa oportunidade de vocês realmente entender que isso era uma das poucas áreas ali que ainda estava faltando dar uma ajeitadinha aqui para o negócio crescer cada vez mais é importante. Que legal. Parabéns para vocês. A gente tem essa ciência de que a área que a gente não domina, a gente precisa de alguém que domine essa área. Ótimo. Então, a gente não vai se atropelar, nem até dentro, né, cada uma na sua área, a gente não vai se atropelar. A gente sempre vai trazer um profissional de fora que consiga agregar e ajudar ali. A finanças não foi diferente. A gente fez isso em tudo. Quando a gente fez, tudo. por exemplo, de marketing, eu falo pra caramba, né? Quando eu não paro de falar. E aí... Sempre. Quando a gente fez o de marketing, eu fui a última a aparecer no Instagram, porque eu morria de vergonha. Então eu falei assim, eu não ia ter aquele desbloqueio se não viesse alguém e falasse assim, isso é de fato importante, alguém que tivesse mais know-how naquilo do que eu. Né? Então foi a mesma coisa com as finanças, como vocês disseram. É parte do seu negócio, né? As pessoas não conseguem ter essa... Eu tava lá fazendo a barba antes de vir pra cá e a gente tava comentando que aí eu vou começar a fazer umas lives. O Espadone falou, vou fazer umas lives por conta da divulgação e tal, e que eu preciso fazer isso aqui mesmo pra transferir autoridade pro pessoal. Aí eu falei pra ele, cara, mas isso faz parte do negócio, né? Porque o Bill Gates já falou isso, sei lá, nos anos 2000. Se você tem uma empresa, ela não tá na internet, daqui a uns anos você não tem uma empresa. Porque e a pandemia mostrou isso, né? Total. Todo mundo fechou, todo mundo... Você abria o Instagram lá, tinha 2.000 lives acontecendo, né? Nossa! Então, e era isso, tipo assim, e quem se posiciona bem na internet, quem tem uma posição ali, uma comunicação, e ela vai falar melhor que eu nisso aí, sai na frente. Porque hoje, por mais que a pessoa te conheça,
ela vai dar uma olhadinha lá pra ver se... vamos Hoje em ver dia aqui. não existe currículo, né? Não dá. O cartão de visita é a rede social, Totalmente. é o resultado que você tem. Então, é importante você juntar as pecinhas ali como um Tetris. Até pra ter dinheiro pra investir nisso. Né? Ótimo. Porque por mais que a gente fala, não é só aparecer na internet hoje. Hoje a gente tem muito mais recursos lá dentro. Então, você saber também pra investir nesse ponto. Verdade, faz sentido, né? Essa coisa, beleza, ganhei dinheiro, mas o que eu faço com isso? A coisa do investimento para você potencializar sua mensagem ali, precisa ter uma clareza muito grande, né? Para Sim. você saber quanto, como, onde, quando. Outra coisa também, quando você tá com uma certa escassez ali, pode ser tanto na mentalidade quanto na realidade ali do banco mesmo, você não consegue enxergar esses movimentos como necessários. Isso é muito complicado, porque aí a gente fica... E aí eu falo, você se limita, por exemplo, a mentalidade de uma empreendedora que começa a crescer e tudo mais. Ela vai atingir ali um patamar onde ela não vai subir porque ela não está investindo. E se a gente pegar grandes empresários, grandes empresas, não existe nada no orgânico. A gente veio de um treinamento ferrado de mentalidade, de prosperidade e tal, mas de um cara que é bilionário. É coisa de tipo assim, ó, eu invisto 3 milhões em marketing por mês e ganho... Estou falando baixo, tá? É menos do que isso. É menos do que É, a isso. gente ainda não chegou. Chegaremos lá. No final do ano a gente conversa. Mas é tipo isso, 3 milhões pra ganhar 20, entendeu? Sim. Mas não existe não investir, não é uma possibilidade, né? É uma coisa que, desde que a gente... Porque assim, a gente montou o escritório, a gente entrou lá, parece que entramos em outro mundo. Investimento. Isso. Total. Retorno. Foi Disseminação de É uma e coisa, o nosso assim, posicionamento, né? totalmente diferente. A estratégia muda, É. porque você entende que você tem um... É assim, ó, é igual o exemplo de vocês jogar o chapéu do outro lado, né? Você, quando tá no orgânico, a pressão é menor, porque tipo, é só eu ir ali, conversar com fulano, ciclano. Fato. Eu não tenho muito custo, então também não tenho muita responsabilidade. É. O fato que você coloca ali uma responsabilidade te gera uma... Você tem que ter essa motivação de buscar mais. E aí é um ciclo que vai se alimentando. Então eu faço mais, gera mais, vai. É. E aí quando você vê se tá grande. Eu vejo... E não é de hoje, né? O que ela já pensou? Ela pensou pensou besteira. Ah, meu Deus. Porque essa mente Eu tenho até medo de perguntar, porque... Dá pra falar em público, Vai Gabi? censurar? Bruno, prepara o pi aí. Não. E aí, assim... Guarda que depois eu quero saber. Nos bastidores. Anota. Nos bastidores depois. Então, assim, e um exemplo, e não é só na internet. Há anos atrás acontecia isso. Você pega o Semenzato lá das franquias lá do Shark Tank, ele conta que quando ele começou com a primeira franquia dele, que eu vou me lembrar o nome agora, qual que foi o grande boom dele? Ele foi pra TV. Ele parecia no Gugu lá no... Domingo Legal. Domingo Domingo Legal. Legal. É. Então, ele batia cartão lá. E aí, na hora que a galera ele falava das franquias dele lá, acho que era de curso profissionalizante, Era Microlins. Microlins, Ele aparecia lá, falava, estourava de ligação e ele vendia mais até que o negócio tava. Então, quer dizer, naquela época não tinha internet, mas ele usava a mídia que tinha Exatamente. disponível. Cara, eu não é preciso- visto, não é lembrado, Então, né? e Seja muita onde gente fala, for. nossa, vou gastar 50 mil reais, ou sei lá, na época quanto era. Meu Deus, Investindo é um na coisa absurdo. Só certa. que ele colocava 50 e ganhava 100. Isso. Eu tive um Matemática. insight agora, você falando do Gugu sobre branding também. Olha o que ele falou. Lá Era o vem. programa do Gugu. Como que era o nome mesmo? Só as velhas lembraram. Era o programa do Gugu. Independente do nome. Dane-se o nome, entendeu? Isso é muito Exatamente. foda. Muito foda. A gente é muito engraçado que todo mundo, a gente vai nos lugares, ninguém quase sabe os nossos nomes. Só que é muito próximo. Todo mundo conhece, são as meninas do Tetris. É o brand. E assim, é bem isso, as meninas da Tetris. É. A gente nem liga, a gente Não, adora. todo no escritório era assim, viu? A gente já falamos com as Já meninas da falamos com as Tetris. meninas, Ó, as Todo meninas da mundo. Tetris vão vir aqui, tá? E a gente recebe recadinhos, bilhetinhos, quando a gente... É É assim sempre que Tetris. falam da É. gente. E, eu tava pensando em alguma coisa aí. A gente... Isso é- o Passou- assunto... passou- O Vento. vento. Isso é muito sensacional, né? Tipo, acaba se tornando identidade. A gente tem algumas ferramentas ali da PNL e tudo mais. Tem uma que eu amo, que é exatamente isso. A gente começa a construir quem a gente é, tanto pessoalmente, lá no nosso ambiente, vai desenvolvendo, mas chega uma hora que a identidade tatua na gente. Isso pode ser excelente, como pode não ser ruim, aquela identidade tatuada, né? Sim. Nesse caso de vocês é incrível. A Paulette falou uma coisa e aí você falou outra. Eu tava só esperando alguma coisa desse tipo sair. Pra quem não sabe, o apelido dela é Paulette. Merda! Foi mal. Ô, Brunão, coloca pi! Ela se chama
pensamento. Paula, já tava muito... Eu tava controlando aqui. Você viu que a gente começou a se soltar. Mas saiu, não mas tem saiu como. uns guias aqui também, tipo assim. Mas a É, Gui, mas é, tudo bem. Não, até aí tá tudo bem. Entendi. Como vocês podem ver, a delicadeza não está muito presente nessa A pessoa. né? Paula. Paula. Até esqueci. O negócio do risco. Ela falou uma coisa e você emendou com risco, né? E aí você falou sobre muitas empresas arriscam e tudo mais. E a verdade é que tudo depende do significado que a gente dá. E risco não é necessariamente ruim. Não. Muitas Exato. vezes a gente precisa correr risco, mas você ter a base do financeiro, da visão, para você assumir o risco. E o Certo. risco é só tomar cuidado com o risco na ruína. Isso. Porque por isso que você tem que saber ter uma clareza onde você vai, porque tudo na vida é risco-retorno. Exato. É. Era isso que eu ia falar, eu lembrei. Aí a gente foi lá pro escritório, a gente já viu a mudança toda do que vem só os clientes que a gente quer mesmo. Uhum. Os orçamentos, desde que a gente tá lá, são do cliente que a gente quer, né? É, Todos. tá focado, Fechamentos né? todos. Do cliente que a gente queria. Foi assim, tipo, Legal. você falou, aconteceu. Vocês não têm noção como o meu coraçãozinho fica Isso. ouvindo É, isso. mas é E verdade. aí a gente muito tava bom. conversando esses dias, tá? Agora a gente tá aqui, o que tá faltando, né? O que a gente vai fazer agora? Que o espaço já tá lá lindo, maravilhoso, a gente recebe as pessoas, é uma delícia. E agora a gente tá focado no marketing mesmo, nisso aí, em organizar as nossas finanças e atingir mais pessoas. A gente falou, não, nisso aqui a gente vai gastar dinheiro agora, que agora a gente gasta dinheiro com as coisas certas. Arrasou. Muito equilibradas. E vocês. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar, então você Perfeito. tem que Sabe o caminho. gastar É. dinheiro com aquilo, né? Focar naquilo. Sim. E o que você E é falou sobre isso. o conforto também é verdade. Porque você tá na zona de conforto, é lindo. A gente, quando foi pro escritório, a gente tava feliz, sorridente, eu chorava. Eu chorava quando eu falava do escritório, gente. Gente, Só- essa menina chorou muito, e ela é uma pedra de gelo. Porque era algo que, assim, era um sonho de fato pra nós Sim. três. Só que, assim, a água bateu na bunda, então a gente... Verdade, semana da inauguração. Nossa! A gente chorou a semana Era um olhar pra Inteira. outro e começava a chorar. Que legal. Porque, Tava todo e é o que mundo você muito falou, você faz um muito movimento, emocionante. os outros têm que acontecer. Porque agora, a gente não tem o conforto da minha casa pra trabalhar. Eu tenho um lugar, eu tenho pessoas que dependem de mim. Responsabilidade. A responsabilidade aumenta muito. Sim. E é o que você falou. Vai atrás, fecha o... né, esquece que existe medo e E a vai em gente frente. precisa desse movimento. A gente não consegue ficar parada. Tá aqui, É. tá, mas a gente não vai ficar aqui. A Isso. gente não vai ficar, a gente já procura. Não Sempre Vamos querer cadê a procura. laje? Vamos fechar uma Algo- laje aqui. Exato. sobre Procura isso. um pavimento. Não vamos sossegar enquanto não fechar uma laje. Né? É isso aí, Não, ó. e até porque, igual a Vi falou assim, e da gente atingir o cliente que a gente quer. Porque não é nem questão só em poder aquisitivo. É o cliente que entende o quanto, o poder real da arquitetura, sabe? E o trabalho, talvez, um exemplo. Dependendo do tipo de cliente, você não consegue colocar toda a sua potência. Não. Porque às vezes o cara tá com orçamento limitado, o cara não vê valor naquilo que você quer entregar. Eu acho que é mais nesse sentido. É isso, o valor. entendeu? O valor de ter uma casa, É. um escritório, um lugar que você vive confortável, que te traga paz, e esse valor, entendeu? É. Essa pessoa A gente que tem entende isso. um cliente até recente, a gente acabou de entregar o executivo, que ela já tinha tido a experiência de morar numa casa que tivesse mais a cara dela, mas o namorado dela não. E aí, quando chegou lá, ele falou assim, eu acho que não precisa e tudo mais, mas ela convenceu ele. Quando a gente mostrou o projeto, ele ficou assim, enlouquecido, apaixonado. Ele falou assim, uau, é isso que vocês fazem. E é isso, é você entrar num lugar e entender que aquele lugar é seu lugar. Né? Não Legal. tem... Ai, tô arrupiada. Cara, que legal. A E sabe- arquitetura é isso. eu vou Projeto fazer é uma isso. pergunta aqui, até pode virar depois um corte aí. Qual que é a diferença? Porque assim, ó, as pessoas... Vulgo eu. É. As pessoas têm esse tipo de dificuldade de entender. O que é um engenheiro e o que é um arquiteto dentro do processo? Que é meio normal, como as pessoas acham que é meio parecido, faz a mesma coisa, Tá. ou não, sabe? Então, assim, só para ficar claro, qual é o valor que vocês entregam que talvez os outros profissionais da área, que são similares ali, mas não fazem o que vocês Tá. fazem. Como é que a gente explica isso de uma forma... É uma pergunta difícil. É. Bom, eu vou começar e elas vão completando. Que assim, hoje, a gente já teve muito tempo atrás, tinha aquela questão de, não quero nem olhar na cara, não quero conversar. E eu acho que hoje a gente entende que tudo é complementar. Legal. Então, assim, na faculdade, falando em ensino em si, a gente tem 10 semestres de projeto. A gente passa a faculdade inteira projetando. O engenheiro, pelo que a gente saiba, posso estar também, né, falando besteira, mas pelo que a gente entende da faculdade que a gente fez,
O engenheiro passa os 10 semestres estudando a parte mais estrutural, a parte Cálculo, elétrica, de tá. cabeamentos, hidráulica, de tamanho de tubulação. Legal. E ele tem alguns semestres de projeto para ele entender sobre o que ele vai fazer. Entendi. Então, assim, hoje no mercado, o engenheiro faz projeto. Só que ele não é... Tem uns, Especialista na naquilo. verdade, tem alguns que se especializam, isso é ótimo, acho que o mercado tá aí para todo mundo. Mas o arquiteto, ele passa 5 anos estudando ambientes. 5 anos entendendo qual é o melhor posicionamento. A gente ainda já fez vários cursos para entender isso. É o foco total. Então, Legal. hoje, a gente entende que é um complemento. A gente faz a parte arquitetônica, então, desenho da casa, estudo de topografia, mas a gente também sabe que a gente precisa deles para entender a parte estrutural. Então, acho que quando tem esse casamento é muito bacana. Legal. E aí, então, eu vou fazer um gancho, então. E o design de interiores? Como é que ele entra nesse meio aí? Só pra eu saber se Vai eu tô... você agora. Eu amei que você tá vendo que não era só eu que não entendia nada. Mas é porque assim... É uma dúvida Porque comum. talvez seja uma dúvida recorrente, porque assim, Sim, não é muito assim, explícito, tipo, Nem o todo que mundo cada um conhece. faz, e talvez, como você disse, alguns fazem um pouco, estende um pouco, então eu sou engenheiro, mas faço Mistura projeto. um pouco, né? Aí mistura, só que não é a essência de cada coisa. Então, eu assim, acho que é isso. aí Exato. fica meio confuso, porque tá meio que na mesma farofa ali, mas tem uma que tem um gosto melhor, porque é só a essência do que você quer. Exato. Falando de forma geral, o engenheiro ele vai calcular, ele vai estruturar aquilo que o arquiteto vai pensar, projetar, né, estudar. Então, assim, um projeta, o outro ajuda a realizar. E da Legal. forma, né? Eu acho que o arquiteto, ele estuda um pouco mais dessa coisa da sensibilidade, É. da ergonomia Sim. das coisas É. pro dia a dia. O ali, né? arquiteto, quando ele vai projetar um espaço, uma casa, um ambiente, ele não vai olhar só para a técnica. Ele pensa vai mais olhar na para o indivíduo, segurança, na durabilidade, para na o dia a qualidade. dia, no- tudo. É um estudo conforto. geral, né? Uhum. Na É um estudo experiência, geral. talvez seria. Exato. Eu acho E que é a um pouco diferença da arquitetura pro design de interiores, a arquitetura, ela vai montar o espaço, né? Vou falando de forma grossa, o esqueleto. Uhum. O interiores, ele vai estudar o espaço interno. Então, ele vai olhar com um pouco mais de cautela ali, por exemplo, o seu home office, o que você precisa, como que é o seu dia a dia, o que você precisa naquele espaço, é um espaço que vai ser multiuso, não é? Então, ele vai trabalhar a parte interna da arquitetura. Que ainda é diferente, por exemplo, de decoração de interiores. Exato. No escritório a gente tem Interiores tudo. ainda tá mais na parte física, decoração é, É. mais o detalhinho. A gente entendeu? chama de Exato. ambientação, na verdade. Isso. Então, por exemplo, lá dentro do... plantinha, É. vai vasinho. Lá dentro do escritório a gente tem desde uma ambientação que é, por exemplo, você tem um estúdio pronto. Ah, eu quero colocar um fundo bacana pra gravar, um quadro, um tapete, que é a ambientação. Aí a gente tem a parte construtiva, que é o arquitetônico, que monta o layout da casa, divisas de ambiente, estuda o terreno e tudo mais. E o interiores, que é a parte de revestimentos, iluminação, marcenaria, toda a parte interna. Caraca, que legal. É bem, E tem a bem- obra. bem- É sequencial, né? Sim. Cada hora E entra um é- serviço. E é engraçado que muita gente tem essa dúvida sua, porque muita gente fala assim, ai, você trabalha muito com conta, né? Já falaram isso pra mim muitas vezes, as pessoas não sabem, às Entendi. vezes, o que o arquiteto faz, o que o engenheiro faz. Na verdade, não sabe. É, Ah, você faz muita conta, né? Ou outro, vocês desenham, né? Muita casinha, né? Desenha, Literalmente casinha, assim. Vocês fazem casinha. maquetinho com bonequinhos igual a terceira. Isso, exatamente. É umas coisas Ah, assim. legal, você vem aqui pensar no papel de parede só, né? Não, entendi. Como Mas, fazer mas uso, assim, tem o muito legal é que a gente percebe, assim, que o mundo tá mudando, né? Sim. Antigamente, ninguém pensava nisso. Só quem tinha mesmo um poder aquisitivo maior que pensava em, eu vou contratar um arquiteto. Hoje não, hoje as pessoas estão buscando mais, estão conhecendo mais, E aí eu vou sabendo fazer que é um pouco mais acessível, Sim. que pode encontrar um arquiteto mais acessível e que é para todos, que E o pode ser para resultado, todos, né? Eu sabe? penso que você pode qualidade aproveitar. de vida. Isso, qualidade de vida, as Você pessoas aproveita o buscam. espaço de um jeito que a pessoa olha e fala, nossa, sério que coube tudo isso aqui? Muito eu mais adoro pessoas quando isso buscam. acontece. Sério que, tipo assim, meu, dava pra transformar isso nisso, tipo assim. É. E aí você entrega valor, não preço, não custo, né? E Então, assim, o ambiente, ele pode potencializar o que você quer usar ali,
como na verdade pode também. O inverso. Nós somos a Entendeu? prova viva Acabar com o disso. negócio. Às vezes, Exato. iluminação ruim, Sim. às vezes uma cor que não fica tão legal, Influencia né? a saúde. A própria, eu falei pra tudo. elas disso, a posição da tudo. cama e a distância que você fica da cama, o espaço que você tem pra descer, a ergonomia que você tem. Sim. É Não, e muito... às vezes as pessoas não sabem o que está incomodando ali dentro de casa, né? Então a gente olha para o dia a dia da pessoa, começa a estudar a rotina dela, a gente fala, olha, você não tem uma boa circulação, fica irritada, fica estressada e nem sabe por que ela tá assim na própria tá casa usando a dela. cor errada. Entendeu? E Só eu, detalhes. até fazendo um gancho para a comunicação em si, para as pessoas profissionais entenderem mesmo a importância de o profissional comunicar o que ele faz, por que ele faz, qual a diferença, qual a dor ele sana. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, as pessoas não sabem, mas as pessoas não têm obrigação de Não saber. tem. Elas Mas não eu têm mesmo, acho- porque elas têm diversas competências, elas têm a vida delas, elas não Sim. têm obrigação de saber diferenciar um arquiteto de um engenheiro, de um designer. Mas entendeu? Aí eu não acho tem nem por que que- saber, né? É, não tem Sai pra como. isso. Mas eu acho que esse movimento de mais pessoas conhecerem, das Com pessoas buscarem certeza. mais, vem da internet. Vem Com de- certeza. desse tanto de gente que mostra, que fala. Sim. E as pessoas veem que, às vezes, é uma coisa simples, não é nada demais. E a pessoa não sabe. E da né? identificação, E do essa coisa de pertencimento. todo mundo tá ali, várias pessoas da mesma, por exemplo, vários arquitetos, várias pessoas que fazem maquiagem, não sei o que, e fica ali mostrando e falando e ensinando. Cara, Aham. isso abre a mente É das bem pessoas rico, né? A para informação, conhecer as né? outras coisas. A Informação, ela gera exatamente. curiosidade, e aí você vai aprofundando, você vai conhecendo. Mas o que a Gabi trouxe é bem legal, tipo, vocês colocam... a gente nem combinou Vocês essa deram pergunta. uma aula aqui Foi sobre... uma aula, assim, tipo, de posicionamento, como é que faz as diferenças. E aí fica claro para um consumidor olhar e falar assim, legal, eu preciso disso que você está falando. E aí, talvez, quando você mostra os outros resultados que vocês já fizeram, aí consolida todo esse Sim. conteúdo aí. Muito legal, muito top, gostei bastante. Muito top mesmo. Eu tava com o negócio da ponta da língua, mas daí girou e Passou não voltou. bem. Todo esse negócio não faz Acabou. comigo. Eu acho que tinha a ver com a internet mesmo. O fato de... Cara, o que não era acessível lá atrás, hoje é acessível e quem comunica sai na frente. Sim. Exato. E o fato de as pessoas buscarem por esse agrupamento, por esse pertencimento. Não, Sim. e mais do que isso, não totalmente, mas diminuiu muito aquela questão de inimizade, sabe? Tipo, Nossa. entre arquitetos e engenheiros, de Isso, não mano, falava, faz o não menor gostava. sentido. E ele rouba meu Um trabalho. ela segredinho, rouba... alguma coisa assim. Eu acho que Acabou. hoje em dia, todo mundo, pelo menos as pessoas que a gente tem mais contato, entende o papel de cada um. E eu acho que tem público e tem cliente pra todo mundo, sabe? E é isso, o mercado tá aí. E a gente agora, a gente tem parceria com vários engenheiros, pessoal que faz obra com a gente. Meu, é uma troca sensacional, sabe? Uma amizade, uma Cada um coisa foca bacana. naquilo que é bom, né? Isso. O problema Não é que as tem pra pessoas que tentam ficar- ser, pra não perder o cliente, eu tenho que ser, tipo, pato, Não. né? Eu vou nadar, vou andar, Não. vou voar. E aí não. não faz bem feito nada. Exatamente, Então, assim, exatamente cara, vamos isso. se aprofundar naquilo que é o meu core, ali, Isso. o meu negócio. E Exato. aí outras pessoas podem vir acoplando e crescendo. Muito legal. Aí muito dá legal. super certo no final, o E aí, como é que resultado. vocês, falando do processo, né, a gente estava falando de planejamento financeiro e tal. Então, depois do processo, né, que vocês passaram, então vocês tinham um início ali meio sem a clareza, né, e vocês fizeram uma primeira consultoria, aí uma segunda consultoria. E como é que vocês estão hoje? Então, qual que é o sentimento de vocês perante aí os projetos de crescimento, de negócio, avaliando tanto o financeiro de vocês como as oportunidades como um todo? O que vocês trazem aí desse trabalho como um todo? Podem falar, gente. Pan. Oi? Aquela que lembra que a gente falou assim, essa vai ser difícil de responder. Era essa. Mas eu acho que resumidamente, o mais importante, mais do que, tipo, ter atingido o patamar financeiro que a gente quer e tudo mais, é saber onde a gente quer ir. Hoje a gente tem total clareza de onde a gente quer ir e o quanto a gente precisa, onde precisa investir. Legal. Então, esse posicionamento é até mais importante do que já ter o dinheiro lá na Com conta. certeza, Ótimo. até O porque foco tá ter sendo o esse, caminho, né? Porque a gente sabe, eu quero ganhar tanto, tá? O que eu vou fazer com esse tanto Isso. quando eu ganhar ele? Exato, É, é exatamente exatamente isso. A gente tá se preparando pra isso. Mas você sabe que, assim, uma das coisas que realmente
possibilita a conquista de fato é ter clareza do porquê. Exato. Porque você não sabe o porquê, tipo assim... A gente sabe que queremos ser uma das melhores arquitetas do Brasil e do mundo. E que vamos fazer com isso? Sobre isso. Muito bom. Você sabe que recentemente também eu passei por esse processo com ele. Porque pra mim era muito difícil eu conseguir mensurar o quanto era possível ganhar com os serviços e produtos que eu tenho. Era muito difícil. E aí a gente sentou, colocou no papel. Verdade. A gente colocou no papel, beleza, eu tenho isso, isso, isso e isso. E aí, número mesmo, ó, 5 disso por mês, 5, não sei o que lá. Márcio fez isso pra Você gente. consegue, tipo assim, ter uma dimensão. Foi mágico. Quantos Não, e projetos, onde quantas focar, obras, né? exatamente. Tipo assim, aqui você ganha mais dinheiro, você ganha dinheiro, só que Tem o um tempo que norte. você trabalha ali. Aqui você pode ganhar tanto e trabalhar menos. Exato. E tem muito leque dentro da nossa área, né? E Então, aí, pra mim, o que fez mais diferença, louca, era pra elas falarem a importância que me veio no insight, né? Mas, pra Você mim, o ajuda que... a gente. fica à vontade, o podcast é seu. A gente deixa. Né? O que fez mais diferença pra mim foi o fato de eu perceber que é possível. Porque é a nossa mente, né? Dessa Exatamente. coisa da crença, da limitação. Quando você fala assim, pô, quero faturar 100 pau por mês. Ou mais do que isso, quero que o meu salário seja 100 pau por mês. Sei lá. Quando a gente solta uma dessa e fala, tô viajando na maionese, doida, tadinha interna. Quando a ele nossa falou cabeça pra é a primeira gente... coisa que vem. Mas o que ajudou bastante a gente, até na reunião que o Márcio foi lá, é mostrar pra gente onde a gente deveria demandar energia, Perfeito. soltar a nossa Exato. energia. A gente focava num trecho ali, ó, beleza, mas aqui vocês não vão atingir o objetivo de vocês. Olha pra esse lado. Aqui é melhor. Vai por esse caminho, testa pra sua forma. Então, a gente enxergou os processos internos totalmente diferentes. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem esses caminhos. Pra onde que a gente vai? Pra onde quer chegar? Esse daqui, tá, ele vai São continuar coisas aqui. que a pessoa que é leiga não Não vê, vê. não E enxerga. assim, e aí tem até uma questão de uma crença, talvez, de autossabotagem, vou colocar isso aqui, mas porque assim, a gente tá sempre. É muito mais fácil a gente cuidar de problemas do que a gente buscar a solução. Então, Sim. quando eu não tenho a clareza onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá, por exemplo, você até começa, então eu vou fazer tudo. Uhul! Aí você vai pegando os problemas no caminho. Aí só que, dependendo dos problemas que você pega, eles são os problemas que eles te dão muito trabalho, demanda muita energia Exato. e não é satisfatório financeiramente. Só que você tá abraçado com aqueles negócios lá, aí você olha assim, nossa, mas eu podia chegar ali. Não, mas eu tô Você tá pesado ocupado aqui. segurando Eu não aqui. consigo. Então, o fato essa clareza beleza. Tá bom, eu posso pegar um probleminha aqui, porque eu gosto, é um negócio que me sempre faz bem. Dá um Tá tudo conforto. bem, é o meu ego aqui, tá tudo certo, é normal. Esse aqui é meu, mas os outros 4 não. Eu vou focar naquele ali, porque eu quero aquele pro meu resultado. Então, eu vou montando de uma forma que vai sendo leve, né? Né, e eu acho que ela, além legal. disso, por exemplo, assim, o que a Gabi falou. A gente sempre falou assim, eu quero ter um escritório, né, grande, que tenha nome no mercado, porque seria o ápice do sucesso pra gente. Só que a gente não tinha noção de que realmente isso poderia acontecer também financeiramente. Legal. Quando ele chegou pra gente, vocês podem ganhar tanto se vocês de fato focarem nessa parte, focarem em um crescimento pro escritório, né, tipo, nos pontos certos, a gente falou assim, gente, não é impossível, né? Legal, muito louco legal, isso. legal. Não era algo tão longe, exato. Mas por isso que é importante a gente associar os números e aquela coisa do SMART, né? Quando a gente coloca um objetivo, eu quero ser grande. Quanto grande? Eu quero ser reconhecida. Como reconhecida? Isso. Então, quando você mensura aquilo, você fala, beleza, é palpável, né? E aí vira aquela motivação. Tipo, então beleza, eu vou perseguir isso. Porque aí assim, empreender também é você falar mais não do que sim, né? Então qual que é o meu sim? Meu sim eu quero isso aqui cheio. Exato. E aí você pode me oferecer outras coisas que se fizer sentido pra encher isso aqui, ótimo. Mas se não, Exato. obrigado, não vamos misturar. Então, muito louco. E eu vou contar uma dela aqui, ó. Vamos colocar na Já que roda. ela veio, né? Então, assim, ó, eu fiz uma vez, a gente namorava ainda, a gente nem tinha noivado, casado. E ela era cheia ela tinha uma crença que era a que mais falava. Ela começou a empreender com a maquiagem e tal. E ela falava, mas eu não quero ser milionária. E eu, mentalidade milionária, eu estudando, fazendo curso e falando muito disso. E ela, não, tudo bem, mas eu quero tal, mas eu não quero ser milionária, eu não quero ser milionária. Não, aí eu assim, tá bom. Aí eu lembro até hoje que eu falei, viu, senta aqui vamos conversar. Vamos, senta aqui. Senta aqui, contato. Aí beleza. Aí eu peguei o papel e falei assim, tá, mas o que você quer?
Eu quero uma casa. Quanto uma casa? Como que é? Você falou assim, Que como tem que é nessa a casa? Aí eu É. falei assim, a casa parecida com o tio Mirão da tia Wanda. Eu falei assim. Isso, eu falei, então tá, mas quanto você acha que vale a casa deles? É. Aí ela assim, a casa vale tanto. Aí eu notei. Tá, esse carro? Um carro. Quanto desse Nem carro? X. Beleza. E quanto que você... Beleza, se você quiser... Qual que é a sua renda? Quanto você vai ter de dinheiro caindo na sua conta pra você viver sua vida, viajar e curtir? Precisa ser X. Então, vamos lá. Ele botou muito mais coisa. Ele É. falou, o que você quer ter? Quero viajar pra Disney, quero Isso, fazer não sei o quê, quero fazer não sei o que. Você esquece de tudo isso, Fiz uma né? lista desse tamanho. Aí, beleza, vamos lá, então. Aqui a casa X, aí a casa com o carro tanto. Aí, pra ter essa renda, você precisa ter um negócio que te pague um prolabore ou te dê um retorno de lucro de tanto. Então, o negócio dele tem que valer tanto. E aí, as viagens é tanto por ano. Soma aqui. Tá bom, você precisa de 5 milhões. Nossa, a E aí? minha chave virou E aí, você num quer ser grau, você vai ser velho. milionário ou não? Porque senão você vai ter que abrir mão de todos os seus sonhos. Tá tudo bem. Isso não era uma possibilidade. Você então. vai abrir mão dos seus sonhos e vai viver uma vida... Tá bom, entendi. Agora eu entendi. Com aquela cainha. Mas foi muito legal, porque a gente tem essa crença do milionário, por exemplo, porque em 1980, 1 milhão era uma coisa de Valia dólares. emoji, é outra. Hoje é totalmente diferente. Então, assim, 1 milhão de reais hoje, cara, é uma casa. Então, assim, eu tenho certeza que vocês fazem projeto de casa que é 10 vezes isso. Então, assim, e aí é muito diferente, mas a crença do 1 milhão ainda está intrínseca, como se fosse 100 milhões hoje, vamos falar assim. Como se fosse inalcançável. Exatamente. Então, é um ponto que... E quando você coloca uma meta, né, te ajuda. E a outro lado da moeda, que aconteceu uma vez com um cliente, que foi o contrário. Ele gastava muito, né? E ele assim, cara, mas tô perdido, enrolado. Aí eu fui lá, negociei a dívida dele, reduzimos. Aí ele, beleza, pro ano que vem. Aí eu comecei a sentar, então, vamos lá, vamos fazer a projeção do ano que vem. Janeirão. Quanto que Pior você vai... mês do ano. O que você vai fazer? Vamos lá, alimentação, aluguel. Fui colocando tudo. Porque janeiro tem PVA, né? Tem PVA. Não, quanto que é o PVA do carro? Tá. Mas tem IPTU. Quanto que é? Fui colocando tudo. Ele ganhava em torno de uns 16 mil por mês. Deu 22. Falei, então, cara, se você continuar desse jeito, janeiro você já estoura a conta de novo. Então, o que você vai fazer perante a isso? Ou você fatura mais, ou você vai cortar aqui. Eu te sugiro você faturar mais. Que essa é a ideia do próximo. Aí, beleza. Aí ele tomou um choque e falou, nossa, eu não imaginava que ia ser isso. Aí sabe o que você ia fazer? Usar o cartão ou usar o limite. E aí você nem sente, né? Vai lá em suaves prestações. E aí o negócio... Então é bem legal. Eu gosto bastante de fazer isso. É um negócio que eu entro em flow, assim, fazendo com a pessoa. O Márcio, a gente sempre fala isso em todos os podcasts. O Márcio calcula tudo. Todos os lugares que a gente vai, ele calcula. A gente vai no Vesúvio, vira e mexe, ele fala, nossa, Vesúvio. E faz a conta. Fatura aqui, fatura, sei lá, mas poderia faturar... Desse jeito. Todas as vezes, todos os lugares que a gente vai. Eu fico curioso com esses negócios. Tipo assim, eu quero saber como funciona. Tipo Inclusive, valeria, né? Tipo, um Vesúvio mandar uma pizza pra gente nos podcasts. assim, Pensou? o Vesúvio, patrocina nós. Alô, Procura patrocinador já. Então, tipo assim, eu vou num lugar, eu fico olhando assim, quanto será que fatura isso aqui? Tipo, tem 3 pessoas, o preço do lanche, pega o lanche, multiplica por... Deve vender uns 200 por Ele noite. faz assim. isso. A gente é o contrário. Eu não vou falar o lugar, tá? Eu não vou falar o lugar. Isso. A gente tava comemorando o seu aniversário. E ela foi no... A gente foi no banheiro. Eu sei dessa história. E aí chegou lá no banheiro, Nossa, que... a gente tava juntas, e aí ela saiu daqui dentro lá do banheiro, assim. Nós duas. Nossa, mas não limparam nem o rejunte direito aqui pra fazer a inauguração. Tá tudo manchado. Quando ela saiu, tinha uma moça lá. Vocês são do Estúdio Tetris, eu conheço vocês. Eu ainda falei pra ela, Não moça, não eu fomos falei, nós. ainda bem que não é ninguém da Porque não casa, tem né? Que a gente tá como, aqui né? falando. Quando você gosta do que você faz, principalmente Presta atenção em naquilo. tudo. Seu olho fica muito clean pra aquilo. Ainda mais Você você que visualiza tá em muito fácil. obra, ela é... A gente brinca que a Não, régua mas dela é pior que quem milímetros, começou assim. fui eu. Começou Eu, ela. Gui, você tá vendo essa instalação desse revestimento, esse rejunte? Ela no outro banheiro. A veia aqui, né? começando. Não, mas é bem isso, assim. E é um negócio que acaba sendo natural, né? Muito Vocês natural. conhecem, muito legal. natural. Eu tô amando, mas pra gente finalizar, que Isso. senão a gente falou que ficava 200 É, horas. se não deixar. para. Verdade. Pra quem tava nervosa, Pra quem não ia né? falar nada. Tá vendo?
Foi o vinho, gente. Mais Foi o uma vinho. quebra de paradigmas. É. Isso aí. Pra gente finalizar, a gente sempre gosta de pedir pro convidado deixar um conselho, uma dica, Uma algo última que... mensagem. Uma mensagem, exato, porque muita gente vê o episódio e às vezes é a virada de chave que a gente Sim. teve em algum outro momento ver por aqui. Então, o que vocês diriam? Continua. O movimento Eu ia falar a mesma é coisa. necessário. Assim, Exato. não, você precisa pensar, você precisa ter estratégia. Mas se você não tiver movimento, se você não arriscar, você não sai do É. lugar. E eu acho que é o que Planejar e ir. Exato. eu acho que as três falariam a mesma coisa, porque assim, empreender não é fácil. Tem dia que você vai querer simplesmente não sair da sua cama. E nós três já tivemos alguns desses momentos na nossa caminhada. Mas mais do que isso, a gente sabe o porquê que a gente faz, aonde a gente quer chegar. E ter, né, no nosso caso, ter o apoio uma da outra é essencial. Mas principalmente só olha pra frente e Não vai. para. Não para. Eu acho que é o principal. A gente nunca vai parar por isso. Quando a gente olha e fala assim, nossa, Paulinha, a Gui não tá bem esses dias, né? Ela A gente tá, dá uma tá porrada na cara dela e Ah, continua. já sai puxando. É, sai que puxando, legal, entendeu? que legal. Nem é que ótimo. seja pelos cabelos. Mas, Mas ó, vai. é que Só incrível vamos. isso que vocês Não estão vamos falando. parar. A gente lutou muito pra chegar até aqui. A gente não vai parar. A gente tá no meio do caminho. Não tem plano B, Não né? tem. Só Não tem tem lá. plano- A Exato, Vi fala tem que plano foguete não tem ré. Não. Ó, e fazendo até uma analogia com o que vocês fazem, né? Se a pessoa planeja e não executa, é tipo vocês montarem um projeto À toa, e a pessoa não de fato. construir a casa. Exato. Dói. É, Planejamento entendeu? e Tipo, cara, ação, olha que planejamento e lindo isso ação. aqui. Tipo, mas a pessoa Fica não, só no papel. não A colocou gente um não tijolo. faz projeto pra ficar na gaveta. A gente É. faz projeto pra você executar. Ai, que lindo. É isso. Então aqui, e seja os projetos da vida mesmo, né? Sim. Cada um consiga Sim. colocar em prática. E você? Eu não achei que você ia perguntar pra mim, Como não. não? Oxi. Eu sempre falo disso, eu acho que eu vou falar sempre. Eu tenho 3 pilares aí que me movimentam, que são 3 palavrinhas, que é conhecimento, autoconhecimento e comunicação. Conhecimento é para ser curioso, né? Eu acho que eu podia até trocar o conhecimento por curiosidade, que a gente aprendeu a ser assim, né? De se interessar muito pelas coisas. O autoconhecimento é para aplicar tudo isso, pra você entender o que te cabe e o que não, porque você vai conhecer muitas coisas, algumas te Exato. servem, outras não. Sim. E eu acho que não tem maior liberdade na vida do que você, de fato, saber o seu espaço ali, o que Sim. encaixa, o que não encaixa, sem precisar ficar buscando validação e tal. E comunicação é porque ninguém tem bola de cristal. Tipo assim, a gente precisa Exato. falar. Sim, precisa falar. Precisa As falar pessoas isso. precisam saber, né? Precisa falar e precisa saber ouvir também, porque O faz óbvio parte da precisa ser comunicação. dito, né? É. Exato. Então, se eu pudesse dar um conselho, é esse, para as pessoas focarem exatamente nisso. E Muito tu? bom. Eu ia falar isso agora, e o É, seu? lindo. Você, garoto. Eu acordei essa semana com essa fala na minha cabeça aqui, compartilhei nos meus stories. E nos atendimentos, então parece que encaixou, assim, uns 2 atendimentos eu repeti isso, porque o momento gerou, né? Que é, se você tá cansado, descansa, mas não desiste. Então, por 2 oportunidades, 2 clientes, puta, cara, eu tô pensando em desistir, tô frustrado, tô cansado. Então, cara, você tá cansado, descansa e projeta, né? Entende o que tá faltando pra você fazer. Você precisa de ajuda? Pede ajuda. Então, Exato. não seja orgulhoso, né? Saiba onde você é bom, saiba que todo faixa preta é faixa branca em algum lugar. Sim. Exato. Então, faixa preta de jiu-jitsu lá, talvez na capoeira ele não vai. Nossa, Talvez tá. em outro lugar ele não vai. Tipo, no tênis ele não pode sair o melhor. Então, ele vai ser aprendiz em algum momento. E a gente pode usar isso, então, como um ponto de virada de chave. Tô cansado? Será que eu tô batendo a cabeça porque eu não tô pedindo ajuda? Porque eu não tô descansando? Me permitindo Sim. descansar também. Tipo, vou respirar e vou recomeçar com mais força, com mais vontade. Então, essa é a minha deixa aqui pra quem tá precisando virar a chave. Então, e nem todo dia a gente tá 100%, né? Mesmo quando você chega no, nossa, eu sou o cara na minha profissão. Mesmo esse cara, Aquilo não é o 100%. não é todo né? dia que você tá 100%. É. Então, E é um dia... respeitar isso. Nossa, sério, tem dias que eu acordo assim, aquela vida louca de mãe e trabalha aqui, trabalha ali, faz não sei o quê, que é uma vida que vocês não sabem o que é, porque vocês não são mães. Eu vou mandar ele pra sua Ele casa. é um amor. Ele é um amor, mas é uma criança. É. É uma criança saudável, vocês já entenderam. É verdade. Ficou bem claro. Perfeito, é ótimo. Ele É uma tem que ser criança assim. saudável, exato. Ótimo. Então, aí... E várias outras coisas, né? Eu falo assim, gente, hoje eu não vou. Elas nem perguntam o que é, só perguntam assim, tá tudo bem? Tipo, só pra ver se tá viva, se tá bem. Eu falo, hoje não dá. Não dá. Beleza. E é assim, um dia você não tá, no outro você tá. Só E- vai. Altos O e baixos. importante é- Até porque se exato. for reto, você tá morto. morre. né? Exatamente, Então, assim, exatamente.
E aí você Arrasou. vai pensando uma máquina que trabalha 100% todo o tempo, todo dia, ela vai Precisa de queimar. manutenção, né? Alguma Ela vai precisar É, desligar uma hora exato, porque ela vai exato. sobreaquecer Exato. aí e vai dar pau. Que bom, gostei. Adorei. Essa foi ótima. Que bom. Incorporei minha mãe aqui. Minha mãe veio aqui. Beijo, mãe, te amo. Meninas, Merchan das redes. como é que a gente encontra vocês? Fala um pouco aí do quem quer conhecer o estúdio de vocês, quer conversar com vocês. Então, agora é a hora. Vai, Vi, já aproveita. Essa piadinha, fala assim, vocês querem as arquitetas mais lindas, maravilosas, o melhor estúdio de Jundiaí do Brasil. piada, Mas, Iago, é uma verdade. Aqui, ó, gente. É isso aí. Aqui, ó. Com essa energia, com essa Exatamente. entrega. Arroba Estúdio Tetris. Tretes. Estúdio Tetris Arquitetura no Insta. Só Insta, né? Não tem essa aqui É só queria o que a gente precisa essa pra aqui dominar o queria mundo. TikTok, a gente só precisa disso pra dominar o mundo. Não é sobre É isso aí. isso. A gente tá bem Se tiver, presente se por lá. tiver mais rede do que isso, aí o mundo não vai aguentar. E por Sim. lá Vai dar elas conta. conseguem contato de vocês. A gente vai deixar Sim, linkado vai na deixar É, linkado descrição lá tem. também. Tem o nosso contato direto lá. E Nosso isso. portfólio. Estamos Todos lá. os É, lá tem projetos bastante maravilhosos. projeto. Tem o Isso. site também que a gente tá atualizando ele pra quem quiser ver. Mas, de fato, o Instagram é o nosso maior portfólio. É. A gente O pessoal tá pode bastante. tomar um café lá no É estúdio. uma ferramenta Por favor, que a gente tá no gosta The One, demais, que a gente fica se dá ali muito próximo bem da com isso. Calunga, na Avenida Jundiaí. Isso. E é isso, Vocês estamos lá. atendem só Jundiaí? Não, a gente já região? teve projetos em São Paulo, já teve projeto em Minas. A gente consegue atender online. Ouvi dizer Ótimo. que futuramente elas vão projetar uma casa lá no Marco também. Aí sim, top. Segredo. Fazemos. Segredos. Muito bom, muito bom. E você? Fala de você. Arroba Gabriela RZ Ribeiro no Instagram. Gabriela RZR no TikTok, porque agora eu sou uma TikToker monetizada, Super fodida. inclusive. E aí, aqui no YouTube, eu também tenho meu canal, o Posicionário Podcast. Ele está numa breve pausa, porque eu tô dedicada em outros projetos, como o FBI, arroba FBI Clube Que nós também também. fazemos parte. Exatamente. Eu tô numa pausa porque eu tô gravando algumas aulas, tanto para essas maravilhosas quanto para alguns outros projetos. E no comecinho de março a gente volta o podcast já com uma Novidades. novidade também. Aguarde. Então aqui no link vai estar também todos os meus contatos. Muito bom. Você me encontra em todas as redes sociais, Márcio Carribeiro, e também no Sem Dívidas Bancárias. Então, se você quer organizar a sua empresa, a sua vida pessoal, seja com as dívidas, então nas Sem Dívidas Bancárias, ou uma consultoria no meu canal ali, Márcio Carribeiro, você vai ter ali todo o suporte. E aqui no YouTube, então, como eu falei no início, vários vídeos aí para compartilhar conhecimento com vocês, o podcast toda semana, com pessoas incríveis, assim como as meninas aqui deram um show, uma aula aí de empreendedorismo, de motivação, de... Quero outro semana que vem. É isso aí. A Ela gente que nem queria Ela no começo ela tava assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas é sempre assim, ó, quem vem mais nervoso tem mais Arrasa, desenvoltura, fala, e foi ótimo, adorei. E então, eu quero agradecer de novo a presença de vocês, foi incrível, adorei mesmo. E quero agradecer você também pelo co-host aqui, pela parceria na vida, né? Lindo. Você é maravilhosa, eu te amo. Também te amo. E quero agradecer você que acompanhou A até gente também aqui. quer agradecer, dá licença. Pode agradecer. Não, Não é dá mais. verdade. É porque assim, a Gabi é assim. A gente Fale da tem Gabi. Um carinho né? enorme. Porque ela fez parte de mudanças assim muito drásticas Que legal. na gente, tanto como pessoas, assim, fisicamente, inclusive, essas duas pessoas aqui são outras. Se você pegar a foto do começo da nossa... Não pega não, gente. Não pega, que elas eram mentira. Arquivo confidencial, Mas, assim, né? Vai dar fotinho lá. É muita mudança, assim, legal. no posicionamento, até na forma de vestir, de se mostrar para o mundo, né? O que você quer mostrar, comunicar. E até a montagem do escritório, né? Então, são coisas que, assim, pra gente são muito significativas. Você é uma pessoa que faz parte da nossa história. E você, da questão de ajudar a gente, foi uma virada de chave, né? Uma coisa, assim, muito importante, né? Porque, tipo, o que é que você vai fazer com o que você ganhar, onde você quer chegar? Então, isso... assim, queria agradecer muito. Gratidão. É. Nós amamos o convite, de verdade. Nós estávamos morrendo de medo. De medo. A gente veio falando no carro. Ai, meu Deus, por que a gente aprovou? Por que a gente deu ok pra fazer isso?
A gente adorou. De Que verdade, legal, são o que máximo. bom, que Eu bom. agradeço E é recíproco. a gente falou junto. Eu agradeço demais também vocês e saibam que, assim, eu me sinto parte. Isso pra mim é o mais mas valioso. Você sabe que você Eu me sinto porque a felicidade e o sorriso de vocês é o meu, entende? É um Sim, negócio louco. arrasou. Eu sinto de verdade. O que vocês puderem contar comigo, precisarem gente. contar com a gente, Isso. sempre estamos juntíssimas. Maravilhosa. Muito bom. Eu quero agradecer você que acompanhou até aqui. Se você não colocou ainda que gostou, coloca o gostei, clica lá no inscreva-se, no sininho e manda esse vídeo para pessoas que talvez precisam dessa inspiração, que queira aprender alguma coisa que a gente falou aqui. E eu aguardo você no próximo episódio. Já vai maratonando os outros 32 episódios incríveis aqui. E eu te aguardo no próximo episódio. Um abraço, até mais. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!